Recording is on. Olá, que sejam ótimas a hora e a situação que estão nos ouvindo, estão nos vendo, queridos amigos. Estamos iniciando mais um Agora Cast sobre parapsicologia, nosso terceiro encontro aqui, onde nós vamos estar falando sobre mais curiosidades, vamos trazer mais informações para vocês nesta noite a respeito de projeciologia. Como é, Pedro? O que mais aí, hein? Me passei, Pedro. Pedro Fontinelli, liga o microfone. Opa, tantos anos de curso ainda. Parapsicologia e hermetismo, seitas esotéricas e projeciologia e viagem astral. Menino, o negócio vai ser bombado hoje, viu? Eita, é muita coisa. Meu nome é Jonathan Freitas, vamos começar então esta bagaça de hoje. E nós estamos com ele, claro, no professor, ufólogo, parapsicólogo e vários outros zoólogos que vocês já conhecem aí dos nossos encontros, Fred Macedo. Boa noite, pessoal. Essa introdução sempre me incomoda e me constrange, né? Mas tudo bem. Faz parte do processo, né? Tem que suportar isso. Meus caros, boa noite a todos. Eu fico muito feliz de mais uma vez estar com vocês falando sobre um tema que me é muito, muito assaz, muito interessante e extremamente apaixonante, né? É um assunto que realmente não se exaure. Poderíamos ter vários encontros sobre essa temática porque não se exaure. É um assunto que está sempre se podendo ter a possibilidade de se jogar um olhar novo sobre um assunto que nos parece, né? Faz presente na vida, na própria história do ser humano, na própria evolução da humanidade. Então, falar de parapsicologia hoje, sobre essa temática que o Pedro nos passou, os tópicos, vai ser bem interessante, tá? Boa noite a todos, boa noite Mariano, boa noite Pedro, boa noite Jonathan, e boa noite a nossos ouvintes, né? Que espero que seja útil para vocês, né? Mais esse encontro sobre essa temática, tá? Até mais. Obrigado, professor Fred. Vamos agora para Mariano Soutis, professor Mariano. Esse também escritor, pesquisador. Fale um pouco, Mariano, aí de você. O pessoal já deve lhe conhecer. Boa noite, pessoal. Boa noite, Fred, Jonathan, Pedro. Então, a gente já participou de algumas situações. Hoje a pauta Mariano está numa experiência cortada, mística, mas é sobre magia. Eu estado também de escrevi livros sobre consciência magia, alterada, né? Sociedade Secreta e de está Magia. impossibilitado de Já falar. escrevi livros sobre parapsicologia e a gente vai falar de projeção astral, vamos falar de seitas, vamos falar de outras temáticas aí que eu estou muito interessado em ouvir os amigos e ver o que a gente consegue colaborar aí com essa temática, seja a nível de história, filosofia, esoterismo, né? Conhecimentos gerais, assim. Eu de professor aqui, eu sou mais o aluno, mas vamos junto aí, vamos junto. Obrigado. Rapaz, eu acho que deu um pequeno delay aí, um de vocês, que o áudio saiu junto. Acho que foi meio truncado. Junto o Pedro e o do Mariano. Mas é assim mesmo. Mariano, dê só aquela deixazinha. Liga o microfone aí, por favor. Opa, tô aí. Pronto. Dê só aquele ok, estamos aqui. Tá só aquela entrada novamente, rapidinho. Ok, presente. Presente e ausente. E nós estamos aí com o Pedro Fontinelli. Olá a todos. Você pode ver que pode entender que a sua participação no programa já virou algo tradicional quando o host ele não lhe apresenta, ele só fulano aí. O nosso mago da filosofia, Pedro Fontinelli, professor Pedro Fontinelli, por favor. E tem mais esse menino aí que estava passando na rua, eu chamei para ele participar do programa. E a gente está no terceiro episódio dessa série de parapsicologia e um é pouco, 2 é bom e 3 é demais. Então vamos lá, gente. Vamos falar um pouquinho sobre magia e hermetismo para a parapsicologia. Quem gostaria de começar falando sobre isso, sobre magia e hermetismo? Eu posso fazer uma pequena introdução e passar a bola para o Mariano, ou vice-versa, tanto faz.
E o Pedro falou que vai participar com as perguntas, né, Pedro? Esse episódio você vai ficar mais direcionado para direcionar os assuntos e os debates, não é isso? Eu posso fazer alguns comentários rápidos. Na parte das seitas tem uma abordagem filosófica do Para mim não Nietzsche, tá que eu vindo som posso só do fazer Pedro também. aqui. E posso puxar algum assunto ou outro e realmente ficar mais nessa parte de questionamentos, né? Perguntas. Né? Mas o host é o Jonathan, viu? Eu sou o host. O que é host? Ah, tá. Host é quem conduz a conversa. Ah, tá. É porque ele fez artes cênicas, né? Tá certo. O Pedro saiu, ele cansou e foi embora. O Mariano saiu, mas já voltou. Já voltou. Bom, né? Falar um pouco sobre magia, né? Pessoal, vocês estão me escutando bem? Estamos. Eu tô. Beleza. Podemos, assim, de uma maneira muito sucinta, para não se estender por demais, entender que a magia, ela talvez seja o primeiro momento que a humanidade, que o ser humano olhou além da sua própria individualidade e tentou entender todo o universo que o cerca, a qual ele se insere. A magia, podemos dizer que seja a protociência, ou pelo menos, se o termo não se adequar, a gente pode falar que ela é o estado embrionário de uma ciência, né? A magia foi o primeiro momento que o ser humano entendeu que existem fatos ou fenômenos que estão além da compreensão dele. E para entender e para racionalizar isso, o ser humano fez o quê? Ou ele divinizou o fato, ou ele transformou aquele fato, tá? Eivado e transformou dentro de uma estrutura simbólica, né? Com signos, com representações pessoais, podem ser individuais ou coletivas. A magia nada mais é de fatos que fugiam por completo à compreensão do ser humano. E ainda hoje nós, de alguma forma, fazemos isso diariamente com algumas situações que nos fogem a uma compreensão mais racional ou pretensamente racional, e aí tentamos, de alguma maneira, racionalizar e jogar para dentro do nosso universo lógico, coerente, tridimensional, né, físico, palpável, tangível, né? E aí, para a gente compreender isso e entender qual é a relação da magia com o hermetismo. Para falar de parapsicologia, nós estamos exatamente falando sobre isso, sobre fenômenos que fogem à razão ou ao lugar comum. Entender que a magia foi o berço, a base para compreender isso, é também falar do hermetismo. Hermetismo é uma estrutura, ou pelo menos seria uma não vou falar que é um tratado filosófico, podemos falar assim, que a partir de textos que foram pretensamente ou pseudo atribuídos a um ser que na verdade não sabemos se nem existiu, que se chamava Hermes Trismegistus, né? Alguns acreditam que Hermes Trismegistus ele foi Thoth. Thoth era o deus egípcio da magia, da sabedoria e das artes, né? E também ele era a base, a estrutura basilar da cultura egípcia para definir o que era bom e o que era mal, o que era certo e o que era errado, né? Thoth era o fiel da balança. Tem alguns estudiosos que tentam associar ou vincular a figura de Thoth a Enoque, tá? Figura bíblica que é citada muito en passant dentro da Bíblia, mas existe todo um interesse nos estudos de seus livros apócrifos, né? Porque Enoque nos traz algumas informações interessantes. Mas eu não vou entrar nesse aspecto, porque Enoque se adequa muito mais a uma análise ufológica e eu não vou falar sobre isso. Mas precisamos entender o hermetismo como também uma estrutura de tentativa de compreensão quando se definiu 7 parâmetros ou 7 leis herméticas, tá? Que de cabeça eu não saberia citar, se o Mariano puder me lembrar de todas, eu não me lembro, tá? Tem uma... Eu tenho aqui pronto. Lei do mentalismo. Perfeito. Lei da correspondência. A terceira, a lei da vibração. Certo. A quarta é a lei da polaridade. Tem ritmo. Tem causa e efeito. A quinta é a lei do ritmo. A sexta é a lei do gênero. E a sétima é a lei de causa e efeito. Se você observar essas leis, eles tentam traduzir basicamente, não é somente os fatos, eles tentam relacionar, e o hermetismo existe para isso, porque ele estuda a relação do homem, tá? Dentro de um contexto micro e macrocosmo, e essas 7 leis herméticas tentam traduzir exatamente isso, o que é o ser humano nesse processo.
qual é o papel que ele ocupa nessa estrutura, e essas 7 leis vêm sintetizar essa tentativa de compreensão. Mas, na verdade, e se você observar bem, essas 7 leis herméticas que o Pedro acabou de citar, elas se adequam perfeitamente ao estudo parapsicológico, porque ela também, se você pegar essas 7 leis, elas se adequam a uma tentativa, caso qualquer um de nós tente compreender um fato, um fenômeno ou um evento que possa ser considerado paranormal, dentro da parapsicologia, ela tenta entender isso. Ela tenta traduzir isso aí para uma compreensão mais clara, mais humana, dentro de uma escala humana. Tá? E aí é onde entra... deixa eu procurar aqui as pautas também. Desculpa, Pedro. Além da magia, da parapsicologia, do hermetismo, o que era mais, querido? Que eu não lembro de cabeça. Pedro? O bloco 2... esses inicialmente, viu? No bloco 1 é parapsicologia, magia e hermetismo. E aí eu separei essas 7 leis do hermetismo. Perfeito. Aí no bloco 2 já entramos em outro assunto, que são as síntese esotéricas. Então, basicamente, assim, eu fiz uma pequena introdução sucinta do qual seria a relação da magia e do hermetismo e como poderemos vinculá-la, tá? Depois eu posso até voltar nessa temática quando a gente falar do bloco 3, do bloco 2 e do bloco 3, mas era basicamente essa introdução. E aí eu passo para o Mariano, caso ele tenha alguma coisa para acrescentar, e com certeza deve ter. Né? Opa, então, sobre Hermes, Trismegistros, né, 3 vezes sábio, né, seria uma tradução aí, né? A questão de ser atribuída a ele, alguns falam que era um grupo de pessoas, não existia um homem só, o Hermes. Esse Hermes era o Tote egípcio, né? Então é aquele deus lá, que ele é da escrita, ele também tem uma certa situação de legislador, né? Então a gente vê a importância das leis nessas sociedades antigas ali, que nem egípcia, outros povos, a lei era a base deles, né? Até dos judeus a gente pega hoje a Bíblia, a lei é a base deles, a Torá, os mandamentos, né? Mas assim, a questão do livro, esse Caibalion, eu até tinha comentado, acho que o Pedro o autor, na verdade, é o Atkinson. Esse Atkinson ali é dos 1920, e ele parece que concentrou esse conhecimento, se é hermético ou não sei, mas é um conhecimento interessante, só que é mais mental. Tudo é mental, tem a polaridade e tal, mas ele sempre fica num universo meio mental, assim, e a magia antiga, não, a magia antiga era espíritos da natureza, era deuses, era sacrifícios, era cultos, que ficou muito na nossa religião, esses atos mágicos, né? Xamanismo, né? Que tinha aquela questão de tomar lá um cogumelo para ter visões com sonhos, para sonhar com determinado animal, o espírito dos animais. Aí a feitiçaria colocou isso mais no popular, né? E hoje... Mas isso é hermetismo, Mariano? Isso é considerado hermetismo, essa religião mais da natureza, assim, que mexe com sacrifício de animais, isso é considerado hermetismo? Não, se você pegar as culturas, né, vamos pegar a egípcia ou romana, grega, que veio o hermetismo, né? E assim, o que é o Hermes? É o livro de Tote. O que é o livro de Tote? É o tarô, né? Então, uma das principais coisas do Hermes talvez seja esse tarô, que não é simplesmente uma carta de adivinhação, são códigos, são segredos da natureza, né? Segredos de todo o universo, de toda a nossa evolução, né? Então, são códigos. Assim como hoje tem código binário nos computadores, tem código de Matrix, sei lá o que a gente tem na realidade, na época eles tinham esse tarô, né? Que é um baralho aí que, na verdade, não é só baralho, ele tem as cartas, são números, né? Então vira uma coisa meio pitagórica, aquela coisa de número meio mágico também. E a outra coisa que tem em Hermes é a alquimia, né? Tem textos de alquimia também nesse hermetismo. E um outro texto de hermetismo é Corpus Hermeticum, né? Que é muito filosófico. Então tem um pouco de Aristóteles, um pouco de Platão. Quem lê assim Corpus Hermeticum vai notar alguma filosofia meio platônica no meio. E o que vai influenciar? Isso vai influenciar daí na gnose, os grupos gnósticos, as religiões mais esotéricas, e hoje, modernamente, a nova era, né? E o hermetismo desse Caibalion, as ordens, por exemplo, rosacrucianas, templárias, gnósticas, eles bebem muito dessa fonte aí, desse mentalismo, porque o Atkinson, ele tinha uma escola do pensamento, né? É do pensamento, então é tudo muito mental, né? Tem muito treino mental, muito exercício de pensamento positivo, e dá para notar um pouquinho, assim, não é bem o pensamento positivo, mas nesse Caibalion tem algumas regras de você fazer síntese, né? Entre polares, entre dois lados, entre masculino e feminino, entre alto e baixo, entre... Né, tem outras leis lá, né? As leis mentais, esse livro mesmo aí que o Fred está mostrando. Então é um livro bem interessante, é resumidinho, né?
Mas não é bem esses 3 iniciados. Ó, Corpus Hermético, é esse aí. Esse é o texto que eu indicaria para ler, assim, mais de Hermes. Não Caibalion. Caibalion já parece fazer uma influência. Fulcanelli, o amigo está mostrando aqui dos catedrais. Então tem várias influências no hermetismo. Eu também trouxe uns livros aqui de magia. Mas eu tenho já uma pergunta para fazer envolvendo parapsicologia e o hermetismo. Posso fazer agora? O que eu ia explicar só para finalizar aqui. Na parapsicologia é mais mental ainda, é o poder da mente. Então a magia não, magia é mais espiritual, é espíritos na natureza, é você ter relações com essas forças, vamos dizer assim, da natureza ou espirituais, né? Então não seria bem uma questão só mental, né? Só para diferenciar assim, a parapsicologia que seria mais mental, subconsciente, o psi, né? Nosso poder psi. E a magia não é só psi, a magia envolve entidades externas também, né? Envolve às vezes química, envolve mil coisas. Pedro, antes de fazer a tua pergunta, deixa eu só fazer um complemento à linha de raciocínio de uma pergunta que tu fez no início ao Mariano, quando você perguntou se esses sacrifícios eram vinculados ao hermetismo, lembra? Sim. Pois bem, é preciso entender, tá, que aí você vai analisar que na evolução do ser humano, imagina que o ser humano ele não evoluiu de forma paritária. O ser humano estava evoluindo. Haviam civilizações extremamente evoluídas, diria até tecnologicamente falando e culturalmente, convivendo com outras comunidades, outras nações que viviam em condições ainda muito insalubres e ainda muito numa condição ainda muito, eu não vou chamar de ignorante, mas eu vou chamar numa condição de extremo desconhecimento, ou de pelo menos algo que poderíamos classificar de uma conduta intelectualizada. Então, assim, mas para todas as nações, independente do período histórico, independente do contexto sociocultural, independente da condição étnico-psiquiátrica dessa nação, todos tinham a mesma necessidade que hoje, em pleno século XXI, nós temos. É uma tentativa de compreender. Nós sempre queremos compreender. A gente racionaliza tudo aquilo que nos serve. E nós tentamos colocar dentro da ótica da nossa razão, da razão humana, de tudo aquilo que nos estrutura como seres humanos e cidadãos, tudo aquilo que nos cerca. Agora imagina esses povos, os mais primitivos ou os mais intelectualizados, né? A civilização egípcia hoje ainda é uma das maiores referências, tá, sobre essa ótica esotérica de tentar entender o universo. E eles fizeram isso de maneira muito exitosa. Agora imagine outros povos que também vivenciavam as mesmas dúvidas, questionamentos, anseios, expectativas, mas não tinham a base cultural da cultura egípcia. Eles tinham que traduzir tudo aquilo que os cercavam, que aquilo que eles não compreendiam, que aquilo que os assustavam e assombravam, tá? De uma maneira. Então, para eles, o deus do trovão, a chuva que caía, o raio que cortava o tronco da árvore, tá? Eram deuses enfurecidos, eram espíritos raivosos, eram seres magníficos e sobre-humanos, e para isso precisava placar. Então, daí nasciam os tais sacrifícios. E o sacrifício não era somente de povos primitivos, não. Observe que na própria Bíblia, tá, nós vemos passagens bíblicas que se referem a sacrifícios, não somente de animais, até sacrifícios humanos. Então, a gente precisa compreender que a magia ela era desesperadamente colocada às interpretações locais, históricas, geográficas, e cada um tentava dar a sua interpretação, a sua maneira, ou aquela que tinha capacidade. Deu para entender, Pedro, mais ou menos? Deu, sim. Muito esclarecedor. Tá? É isso, eu queria abrir um adendo aí, que alguns sistemas, o hermetismo, acho que já cortou um pouco esse sacrifício humano ou animal. Sim. E o pitagorismo, mais ainda o pitagorismo, uma das primeiras coisas do Pitágoras era tirar aquele sacrifício animal e colocar bolo no lugar, fazer um bolo em formato de vaca, né? Então a pessoa comia lá a vaca em forma de bolo e não matava a vaca mais. Então foi uma evolução espiritual aí, pelo menos dessa parte do sacrifício, que tem tanto no hermetismo como no... O pitagorismo é meio vegetariano, né? Também não Também vegetariano. Então é muito assim. Influenciou muito também. Mas qual era a tua pergunta, Pedro? Sim, já puxando para o lado da parapsicologia e relacionando com o nosso programa anterior, né? Uma das coisas que nós vimos no programa anterior é o fenômeno das casas mal assombradas, né? Que, segundo a teoria da parapsicologia, quando ocorre um fenômeno, um evento ou um conjunto de eventos muito violentos, que envolvem crueldade, sofrimento, perversidade e angústia, como assassinato,
algum crime muito bárbaro ou genocídio, né? Vários crimes em sequência que ocorrem num determinado lugar, aquele lugar fica impregnado com uma energia que eu chamei de negativa, por falta de termo melhor, e o Fred trouxe um termo melhor, que seriam as energias deletérias, né? Que são energias que repercutem aquele sofrimento causado pelo evento original. Então, isso significa que qualquer pessoa que se aproximasse daquele terreno ou vivesse naquele terreno iria, de alguma forma, sofrer com aquelas energias negativas. Então, ela iria ocorrer coisas ruins iriam acontecer àquela pessoa que vivia naquele terreno, né? Pronto. Essa é a explicação teórica por trás das casas mal assombradas, que seriam, né, as casas onde algum momento no passado aconteceu uma coisa muito ruim, aquela energia ruim ficou impregnada naquela casa e quem mora naquela casa sofre as repercussões daquela energia ruim. Pronto. Considerando isso, é possível, trazendo aqui para o hermetismo, que eu em vez de impregnar o terreno ou uma pessoa com uma energia negativa e normalmente quando isso acontece é por acaso, né? Acontece o crime lá e fica impregnado. Eu posso impregnar um terreno ou uma pessoa com uma energia positiva? Essa é uma questão. E outra, eu posso fazer isso voluntariamente? Aí a terceira questão. O hermetismo dá alguma possibilidade, dá algum instrumento, alguma ferramenta, algum tipo de prática que me permita alcançar isso? Aí a gente já entra no terreno da magia, né? Que você usa a sua vontade para alterar a realidade, né? Então você iria fazer algum tipo de ritual assim que iria, digamos assim, impregnar com energias favoráveis um lugar ou você mesmo, né? O que vocês me dizem sobre o que o hermetismo pode falar sobre isso, né? E a parapsicologia, consequentemente, né? É fácil, né? E qualquer santuário, igreja, locais que correm milagres, tem local que a pessoa toma um banho lá e sai curada, né? Então tem energia, não é que o rio tem água milagrosa, não é isso. É a energia dessas pessoas, mental, espiritual, focando naquele lugar. É um processo parecido com esse que você falou, né? Dos assassinatos ao contrário. Né? E quantos santuários tem no Brasil que as pessoas vão lá, vou tomar um banho, vou ir naquele lugar, eu saio andando, às vezes a pessoa está com dor na coluna, sai sem dor, né? Então é muita energia no local. Claro, a fé da pessoa também, às vezes colabora com isso, né? Então a parapsicologia vai tanto para fora quanto para dentro. Pode ser o poder mental dela transformando também a natureza dela, né? Pode ser o subconsciente reconstruindo o meu ser, reconstruindo minha natureza. E sobre terreno, outra coisa assim, aqui, ó, tem radiestesia, umas ciências usadas bastante pela parapsicologia, então por pêndulos, por ferramentas, você acaba vendo que local da tua casa ou terreno tem problema de energia negativa. Né? E aqui tem várias ferramentas, né? Desde gráfico de radiônica, pêndulos, pirâmides e vários instrumentos que tem para purificar esse lugar. Então, não precisa nem ser só espiritual ou hermético, pode ser até no nível material com energia mesmo, radiônica, né? Que isso aqui muitos parapsicólogos, acho que parapsicólogos russos, americanos usavam muito essa questão aí de gráfico radiestésico, quando você pega um pêndulo, o pêndulo quando sentido horário seria positivo, anti-horário negativo, aí dá para programar o pêndulo, também o pêndulo, né? Então dá para usar várias ferramentas, ó. E no hermetismo, daí na magia, tem uma escola de hermetismo do Franz Bardon, que é um ocultista alemão. Aí ele usa uma espécie de mantras com cabala lá, e lá é o hermetismo mais moderno, daí já é mágico, usa um mantra e o mantra vai acabar tendo resultado, vai ter várias finalidades, vários mantras ou letras, né, da cabala lá, com letras normais mesmo, A, B, C, D, né, não precisa ser as letras hebraicas, e é um sistema mais moderno de hermetismo, né, seria do Franz Bardon, né, esse alemão que aí. É o caminho do mago, é o livro dele, Maria? Tem iniciação ao hermetismo, tem, acho que cabala prática, uns 4, 5 livrinhos lá, mas nem todos estão completos. Quem tem esses livros completos são as organizações esotéricas. Então, meio que esgotados, né, esses livros do Bardon, é difícil de encontrar, né? Isso, algumas organizações têm eles completos, daí tem uns textos a mais e tal, que esses que estão por aí, acho que ainda falta alguma coisa, mas é aquilo ali mesmo, é uma magia hermética, esse sistema do Franz Bardon aí, que tem
portuguesa, aqui tem até um livro de magia daí que ele comenta, depois eu mostro qual é. Mas então tem alguma coisa assim. E assim, a parapsicologia fala que nós podemos treinar, então nós podemos despertar os magos, aqui nem diz o Pedro Grisa, né? Então nós temos treinos, né? Vários treinos mentais, esotéricos, mentais, né? Psíquicos, paranormais, que você pode, né? Com várias ferramentas, cartas, adivinhação, né? Você pode, por exemplo, influenciar, por exemplo, eu tinha um sonho premonitório, você pode influenciar no teu futuro, né? Então a parapsicologia tem vários exercícios para você libertar poder extra, que diz o... Né? Então a parapsicologia é mais prática, para você mudar as coisas, não só para você estudar a parapsicologia, né? A parapsicologia ao alcance de todos, também tem vários livros que dão diquinhas, né? Exercícios, orações, meditação, é o que as religiões meio fazem já, então a técnica é a religiosa, a oração, pensamento positivo, você foca, né? Mentalização, numa mudança, né? A gente não sabe até onde vai mudar com a nossa mentalização, né? Então, o poder humano é muito grande, né? Então, o poder mental, né? E hermético é aquela prova secreta, é fechado. Como é que é um recipiente hermeticamente fechado? É fechado, né? Então, mais uma hora alguém abre isso. Então, por mais hermético que seja um cofre, alguém tem a senha do cofre, né? Então, é fechado para a maioria das pessoas, mas não para todo mundo, né? Então, para a psicologia é a mesma coisa, né? O paranormal é incomum, é raro, sim, o paranormal, mas acontece. Existe bastante paranormal por aí, adivinhando coisas. Tem um cara que manda carta lá dos aviões cair, né? E o avião cai, sei lá, existe de tudo, assim. Então, nesse sentido, os santuários também, né? São influenciados por... Só fazer um adendo à resposta do Mariano, tá? A primeira lei hermética é exatamente isso, o que você perguntou, Pedro. A lei do mentalismo, tá? A lei do mentalismo, ela sintetiza a ideia de que tudo é mental. Tudo parte da mente. A tua vontade prevalece através do teu esforço mental. Então, como é que eu posso influenciar uma pessoa através dos meus pensamentos? Quando você pensa, você propaga energia. E aí a natureza do teu pensamento é que vai direcionar o uso dessa energia. Tá? Eu vou aproveitar os ditos populares. Já ouviram aquelas histórias sobre olho gordo, né? Aquela velha versão que a pessoa é negativa, né? Que é para onde ela exatamente, para onde ela passa, ela murcha as plantas. É o olhar de seca pimenteira que chama. Exatamente, né? Ela definha, né? Ela dá quebrante, né? Quebrante, alguma coisa assim. Ela definha. Quebrante. Ela amofina, a expressão local seria essa. Isso aí é quando a senhora tem um filho e aí a vizinha invejosa, ela põe quebrante no filho da vizinha, né? E então, o filho fica doente. Você mesmo explicou a inveja. O que é a inveja senão um pensamento, tá? Mesquinho, tá? De desejando aquilo que ela não possui. Né? Você energizou a natureza do teu pensamento, gerou energias deletérias, que intoxicam quem está próximo. Algumas pessoas são mais suscetíveis, algumas pessoas são mais sensíveis, né? E aí, assim, via de regra, pelo menos se espera que o médium ou o paranormal, que para mim não são duas coisas iguais, mas de certa forma vivenciam essa suscetibilidade, eles ficam extremamente tocados, eles se sentem de maneira muito profunda e muito intensa essas energias, sejam elas positivas, sejam elas negativas. E interessante você falar sobre o próprio hermetismo, e aí o Mariano mostrou o livro de radiestesia, me arremeteu a outra... Para você ver que a cultura popular ela é permeada e eivada de informações que não são úteis. A radiestesia era utilizada no passado, e ainda hoje pelos profetas da seca no Nordeste brasileiro, para localizar água no subsolo, através de uma forquilha, né? de uma vareta em forma de... A forquilha é aquela forma da baladeira, né? Que nós conhecemos vulgarmente, né? A forquilha. E ele, através desse galho, feito de forma de forquilha, ele usa processos de radiestesia para localizar água do subsolo nordestino. Não sei se você sabia disso, Pedro, né? Ou já tinha ouvido falar sobre isso. Mas, sim, eu já vejo até em desenhos, né? Em desenho tem então imagina pedacinhos de madeira. Isso, só que para eles, a maioria desses chamados profetas da seca, eles não têm a mínima noção do que é radiestesia. Eles não conhecem o termo, eles não conhecem a expressão. Né? Mas eles são capazes de determinar se vai ter um inverno ou não a partir dessa prática, que lhe foi passada de geração em por geração. Eles conseguem informar
se vai haver a soma de eventos naturais. Eles observam se certa árvore, durante um período do ano, ela vai aflorar mais cedo ou mais tarde. Tá? Ela observa o cantar de um certo tipo de pássaro. Se ele cantar, é porque ele vai ter o inverno. Se ele passar por esse período mudo, é porque não vai ter. Então você começa a observar o domínio da cultura popular sobre certas práticas que, de certa forma, ilustram procedimentos e métodos que talvez no passado pudessem ser considerados mágicos. Dá para entender, mais ou menos, pessoal, o que eu falei? Sim, dá sim. Muito esclarecedor. Como Né? sempre. Eu tenho uma outra questão também, que Eu tenho uma pergunta agora, Pedro. Vai lá, John. Para o Mariano. Dentro da parte de magia, Mariano, como é que a parapsicologia ela enxerga os ramos de estudos de magia atuais? Magia do caos, druidismo e outros que existem aí. Como é que explicam, como é que compreendem isso? Ó, a parapsicologia como ciência, que a gente falou nos programas passados, né, pessoal? Vai desmistificar, né? Então não vai ser espírito, não vai ser magia, vai ser poder mental, vai acabar sendo subconsciente que vai agir, vai ser ectoplasma, ectoplasmia. A parapsicologia vai explicar por esse formato. Ela vai tirar esses espíritos, demônios, anjos, vai colocar mais em nós, né? Na pessoa, no poder mental da pessoa. Né? Não vai ser nem no além, nem em outra vida, nem espírito de outro, né, outro plano. Né, nem vivo, nem morto, né, seriam os vivos mesmo. Então a parapsicologia vai se concentrar mais nele, fora a parapsicologia espírita, né, claro que vai trazer. Os estudos tem muitos aí, mas vai ser nesse ponto de vista, vai desmistificar, não vai entender tudo, porque a magia é uma iniciação, né, as escolas, falou, por exemplo, de celtas, xamânico, tem que ser iniciado nisso, alguém de fora não vai entender. É que nem estudar antropologia, você tem que viver dentro da tribo como se fosse da tribo. Você não pode dizer, eu ouvi a tribo lá, fizeram uma dança, aquela é uma dança ridícula. Isso que você vai achar fora, você não vai entender a magia de fora sem você praticar, sem você viver esse universo mágico, vamos dizer, essa linguagem de mundo, que é uma linguagem muito antiga, né? Isso vem desde os bíblicos, vem desde Salomão, vem desde de Moisés, que pegou a vara lá e transformou em serpente, né? Isso aí é muito antigo, né? Então, a nossa ponto de vista não vai entender isso com a visão moderna, que nem a alquimia. A alquimia a gente não entende também com o nosso ponto de vista. É uma linguagem própria de uma época também, né? Nesse caso, então, quando você fala que não estaria trazendo para a explicação da mentalização dessas pessoas, aí você falou também sobre alguns entes, né, alguns seres míticos. No caso de espíritos ou criaturas espirituais, aquele praticante de magia poderia, então, conseguir se comunicar com esses espíritos para poder alcançar a efetivação, a realização de um efeito mágico, de um ritual, por exemplo? A magia é sempre isso aí, é sempre uma negociação, muitas vezes com espíritos ou com seres, anjos, demônios, tanto faz, né? Porque o que é o mago? O mago é como se fosse um deus, né? Ele controla todo o universo em volta dele, por isso que o mago tem um círculo em volta dele, né? Ele tem o universo em volta dele, e por isso que ele ordena, por exemplo, a entidade em nome do teu chefe, por exemplo, ele sempre vai invocar o chefe de uma entidade que manda nela, ó. Por isso que ele é meio que fosse um reizinho, né? É uma espécie de monarquia, por isso que tem o rei. O rei, na verdade, não é monarquia, o rei ele é um mago. A roupa de qualquer monarquia, de qualquer rei, é um mago. Né? Então é uma cópia desse mago, que seria o verdadeiro rei da natureza, né? O verdadeiro profeta, o verdadeiro... Então, para a magia é bem diferente a visão do que para a parapsicologia. A parapsicologia seria só poder mental, subconsciente, psicapa, psigama, né? Aquelas influências energéticas, o ectoplasma que vai mexer alguma coisa, né? Para o mago já é diferente, já tem os espíritos, já tem as virtudes, já tem essa situação de elementos da natureza com espíritos. Por exemplo, fogo tem espírito de fogo, água tem espírito de água, ar tem espíritos de ar. Né? Para o mago vai ter essa explicação, é um pouco diferente do parapsicólogo. O parapsicólogo vai dizer, não, isso aí é simplesmente alguma força mental ou, né, outra que seja na natureza e aquilo modificou, né, a situação, né, que nem a gente falou de combustão lá, aquela situação, acho que num programa passado, né, autocombustão lá. Né? No mago ia explicar bem diferente de um parapsicólogo. O parapsicólogo vai usar ali pêndulos, vai usar ferramentas de radiestesia, vai usar cartas Zener, vai usar estatística, vai usar ciência. O parapsicólogo é um cientista, né? Então ele não vai, por exemplo, entrar na magia direto. Né? A magia pode ser uma explicação depois. Etnopsiquiatria, por exemplo, ver que cultura que é aquela. Daí a gente explica com aquela cultura, né, como ela vê aquele ritual.
né? Então, antropologia, você vê o que aquele povo pensa em determinado mundo, é a visão do povo. Ah, minha tribo tal lá no Amazonas, é aquela tribo, a visão dela, o antropólogo não vai ver a visão dele, né? Que senão ele não faz antropologia. Então, toda ciência tem que ter uma metodologia própria e tudo, e a magia daí é uma arte, a magia não tem essa coisa científica, a magia é mais livre. O mago faz o que quer, não tem se de bem e mal, ele conversa lá com o demônio, o anjo, ele negocia. Se ele der vantagem para o mago vai fazer, né? Ou seja, nesse princípio, é diferente do feiticeiro, que o feiticeiro já não sabe muito o que faz, né? Ele faz qualquer coisa. Então tem níveis de magia também, né? Alta magia, baixa magia, isso é classificações que tem. Mão esquerda, mão direita, né? Não tem isso, Mariano? Tem, mas isso aí são distinções assim mais modernas, eu acho que mais cristãs também. Um cristão vendo a situação e julgando de uma forma moral, né? Para os magos mesmo isso aí eu acho que nunca teve. Magia cinza, magia não sei o que, faz várias cores de magia. Né? Na verdade, magia é um poder e dá resultado modifica a realidade. Eu tenho uma vontade e eu uso algum ritual, ou uso alguma evocação, ou uso algum xamanismo, algum espírito para mudar a realidade minha. Pronto. Prosperidade, por exemplo, vou fazer um rito lá para ganhar dinheiro, vou fazer um rito para atrair o amor, né? Que tem amarração, tem até acho que numa série que minha esposa estava vendo, tinha amarração lá do judeu com o candomblé, lá, a mulher acho que do candomblé, o homem judeu, então envolve várias culturas diferentes, né? Magia é diferente. Aqui no Brasil tem a Umbanda, né? Que é muito forte, a própria Quimbanda, sistemas aí Urubá, tem magia assim mais né? nossa. Tem o candomblé também. E aí vai várias questões. Xamanismo envolve espíritos da natureza, envolve arquétipos, aí tem muita força que a gente pode julgar assim de fora, né? Quando você participa, você já vai ver diferente a coisa, mas do nosso ponto de vista de fora é isso aí, né? A parapsicologia vai ser sempre como poder mental e pronto, né? O subconsciente, psicapa, psigama, né? Como é uma ciência, não vai explicar por espíritos, né? O espírito, na verdade, só se for uma projeção astral, né? Que pode ser projeção astral. Que é um próximo bloco. Mas, assim, eu perguntei porque aí cai na parapsicologia e espiritismo, que o Fred é espírita, né, e parapsicólogo, ele poderia também falar sobre isso, se também, dentro da doutrina espírita e na visão dele enquanto parapsicólogo, se isso seria viável para uma prática de magia, essa comunicação com os espíritos para conseguir os seus efeitos. Vamos fazer uma pequena diferença entre a doutrina espírita, que é a doutrina codificada por Allan Kardec, e algumas doutrinas espiritualistas. A diferença é porque algumas pessoas confundem, né? E muitas vezes já me perguntaram assim: você é espírita? Eu falei: sou. Aí me perguntaram: você segue a linha kardecista? Aí eu tenho que parar e explicar para ela que não existe linha kardecista. O espiritismo é a codificação efetivada por Allan Kardec. Tem doutrinas espiritualistas e qual a semelhança entre elas? Todas utilizam, tá, entre as suas diretrizes ou entre os seus, não vou chamar dogmas, vou chamar cânones, todas aceitam como fato em conteste a existência do plano espiritual e a comunicação entre os encarnados e os desencarnados. Ponto. E a diferença desta para outras do espiritismo para doutrinas espiritualistas? Seria porque o espiritismo ele se comunica ou através de mesas mediúnicas ou de outras técnicas de psicografia, vidência, comunicações sonoras e também através de equipamentos eletrônicos que eu falei, né, da comunicação transcomunicação feita pela Sônia Rinaldi, a maior referência no Brasil dessa prática, é porque não existe barganha. A intenção da comunicação não é amealhar bens materiais ou atender às tuas necessidades mais mundanas. A troca de informações ou contato com a espiritualidade na ótica do espiritismo é tão somente uma ferramenta, um instrumento para a tua evolução e elevação espiritual. Você não pede favores. Você não faz barganha com essa comunicação. Mas eu não estou julgando, eu só estou fazendo uma explicação bem imparcial. Para certas doutrinas espiritualistas, existe, sim. Existe a troca, existe a barganha, existe o comércio, existe o benefício para quem faz a comunicação, ou este se torna intermédio, né, de alguém, de um pedinte. Né? Então é muito comum você ver em algumas doutrinas filosóficas de cunho religioso de origem afrodescendente, alguns mimos,
né? Os despachos, no caso. Os conhecidos despachos. E Uhum. por que acontece isso? Para o Espiritismo, os espíritos que praticam que atendem, né, esse pedido, seja do comunicador, ou seja, por intermédio dele, eles são espíritos muito vinculados à matéria, são espíritos muito ainda vinculados a esse plano de existência. Sentem falta das sensações físicas que nós vivenciamos diariamente. Então, eles são vinculados aos prazeres mundanos. Por isso que existem entidades, ou identidades, ou seres, né, caracterizados, cada um, dentro da sua representatividade e do seu construto, que seria, por exemplo, alguns se referem dentro da análise dos orixás, alguns se referem quando a pessoa vai num terreiro de Umbanda e solicita benefícios amorosos, benefícios sexuais, ou como o Mariano falou, né, irmã fulana traz de volta o teu amor em 3 dias. Essa irmã fulana, em tese, vai entrar em contato com espíritos muito próximos à sexualidade, que se beneficiam, ou sentem falta dela. A maior referência dela talvez seja a pombagira, mas a pombagira não é uma prostituta. A pombagira não é uma ninfomaníaca. A pombagira não é a mulher que vive eternamente no cio, tá? Ou entidade que sente falta dos prazeres carnais. A pombagira é uma representação plasmada para trazer uma referência para quem está aqui. Deu para entender mais ou menos, Jonathan? Né? Uhum. Então, é isso que eu estou falando. Entre a ética do ser humano, se é certo ou se é errado, você pedir benefícios, fazer trocas, né? Deixar charutos, farofa, frango, cachaça, bebida, roupas íntimas, né? Isso é um processo ritualístico. Se ele é efetivo, ou se ele consegue ter êxito, na verdade a questão aqui transcende até o sucesso ou o fracasso da negociata. O interessante é a gente observar que o ser humano procura, como eu falei no início do encontro, porque isso é uma troca comercial. Eu falei, olha, me traz meu amor de volta e eu estou te deixando aqui a minha lingerie, minha roupa íntima, porque para você, para mim não é nada, mas para você que está na espiritualidade, visualizar isso, ou sentir o cheiro, ou tentar sentir a tesa ou a textura do material, vai te trazer lembranças ou vai te trazer sensações que há muito você não sente, né? Como o charuto, como a bebida, ou seja, mostra que é o ser humano, a mundanidade direcionada para ter benefícios. Isso é magia, gente. Isso é magia pura. E a parapsicologia explica isso. Será que isso dá certo? Eu, como espírito, acredito piamente no plano espiritual. Né? Mas será que aí também não tem um processo de autossugestão? Será que a força mental do pedinte não interfere nesse processo? Né? Quer dizer, a gente, na verdade, nós temos esse nosso debate, nós nunca iremos concluir onde acaba a força mental do pedinte ou do ser que está envolvido, onde entra a intervenção do espírito ou da entidade, onde entra nisso o processo, né, de consumação daquele pedido. Mas o fato é que, aí sobre a ótica espírita, a nossa vontade pode ser sim potencializada pela vontade dos espíritos. Pode. A minha vontade pode ser potencializada. Mas, sob a ótica espírita, a minha vontade direcionada para o ato ilícito, ela nunca será potencializada. Mas a minha vontade pessoal de crescer, evoluir, elevar-se, aprender, me tornar um ser humano melhor, isso sim, isso é aceito, é estimulado, ele é potencializado pela minha vontade, pela minha conduta, pelos meus atos. Né? Tem uma frase, uma passagem bíblica, tá, que ilustra muito bem isso, né? Que nós utilizamos muito isso no Espiritismo, que fala que as palavras convencem, mas os exemplos arrastam. Né? Então, na verdade, no Espiritismo se pede exatamente a sublimação da tua conduta. Você tem que aparar as arestas, você tem que nortear a tua conduta para algo que realmente faça a diferença, seja a diferença, dê o exemplo, coaduna o teu discurso com a tua conduta. E aí, nesse espaço, não há espaço para barganha, não há espaço para trocas de mundanidades, trocas materiais, troca de benefícios, sejam eles quais forem. Deu para entender mais ou menos, João? Deu sim. Muito bem, muito obrigado, viu?
Uhum. Vamos passar para seitas esotéricas? O que você acha, Pedro? Eu tinha mais uma questão, mas talvez o tempo fique, né? Não, por favor, o tema tá bom demais. Bora, Rocha. Você só se o A Jonas minha. não quiser. Não Se o Jonas não não quiser. sei. Jonas, Ele, pode ser, ele, não. Mais uma ele, pergunta. Pedro. ele tá com uma cara de espírito zombeteiro e talvez ele não se incomode. Vai lá, Pedro, pergunta, hein? Esse Pode Pedro, ter a não gás. existe, esse Pedro não existe, não, rapaz. Vai. A minha questão era a seguinte, era que eu até inclusive já te fiz essa pergunta, que é possível você passar essas energias deletérias que um indivíduo, um grupo de indivíduos sofreu, como por exemplo um povo que foi vítima de genocídio ou de extermínio, né, como os povos indígenas aqui do Brasil e os povos originários da África, né, que No foram mundo, escravizados. no mundo todo o processo Sim, no mundo todo. isso. É possível que os descendentes daquele povo tragam neles um vestígio daquela energia ruim e que prejudique eles de alguma forma? Não, entendi a tua pergunta. Não, eu vou ver se eu vou dar explicação sobre a ótica espírita. E aí eu passo o Mariano, se o Mariano quiser fazer a explicação sobre a ótica parapsicológica. Olha, não é que. Vou fazer um exemplo assim. Não é que as injustiças que eu vivenciei na minha vida, tá? Que me causaram angústia, raiva, indignação, revolta e todo o sentimento, toda uma. Mas com o detalhe que não é qualquer injustiça, é um genocídio, assim, é um negócio altamente traumático, né? Um negócio muito violento. O que você está perguntando é se a mesma carga energética que foi impregnada no espaço onde ocorreu um genocídio coletivo pode impregnar as gerações futuras. É isso? Isso, exatamente. Pronto. A tua pergunta seria o não. Não pode impregnar. Mas, sob a ótica espírita, você está falando de uma herança energética passada dos antepassados. Hereditariamente. Isso. Essa energia, imagina aquelas pessoas que sofreram essa injustiça ou esse genocídio, essa coletividade, que chegou no plano espiritual de forma traumática, ela deixou descendentes na Terra. É possível que a proximidade, esses descendentes se sentem falta, esses descendentes sentem saudades, esses descendentes não é nem que preservam, eles vivenciam, ou pelo menos eles tentam preservar a memória desse antepassado. Essa vinculação entre o descendente no plano terreno e esse antepassado que morreu de forma traumática, essa aproximação pode, de alguma forma, veja bem, influenciar o atual, o descendente. Influenciar de tal forma como. Não é que ele vai herdar a indignação, a revolta, o senso de injustiça, não é isso. Mas aquele espírito sofredor, aquele espírito traumatizado pelo desencarne abrupto, violento, cruel, ele pode, de alguma forma, interferir no estado emocional do seu descendente ou de qualquer pessoa que entre em contato, qualquer médium. Tanto é que numa mesa mediúnica, eu sou médium, e fisicamente eu me sinto influenciado muitas vezes pelo espírito que eu incorporo. Tá? Muitas vezes eu finalizo uma sessão mediúnica com os olhos, tá, marejados, porque eu chorei. Muitas vezes meu corpo apresenta marcas que depois desaparecem depois de alguns minutos. Tá? Marcas que refletem a violência que aquele espírito sofreu. Deu para entender mais ou menos, Pedro, o que eu estou explicando? Deu sim. Mas o que acontece... Agora, no caso, a herança é mais social do que espiritual, né? Exatamente. Agora, fazendo um adendo sobre a explicação que a gente deu no encontro passado, sobre espaços físicos que ficam impregnados e, de alguma forma, desenvolvem uma predisposição para tragédias, é porque, muitas vezes, a energia que gerou, ou gerada, perdão, pelaquela tragédia, impregna o espaço físico, que ela acaba se tornando um atrativo para espíritos, eu vou chamar de inferiores, tá? E eles vivenciam aquele momento, tá? Eles vivenciam aquele espaço, eles se sentem atraídos pelaquela energia, porque para eles ela é simpática, para eles existe uma relação empática
com aquela energia que impregnou aquele espaço físico. Então ficam muitas vezes espíritos, tá, inferiores vivenciando e se alimentando e, de certa forma, gerando um processo de retroalimentação, porque eles também potencializam aquela energia cruel, aquela energia gerada por um ato de extrema crueldade, de um ato trágico, e eles ficam presentes naquele espaço, se alimentando e alimentando o espaço. Olha que interessante. E aí, quando você qualquer pessoa que vá vivenciar esse espaço, automaticamente essa pessoa, dependendo também do grau de sensibilidade e suscetibilidade que essa pessoa possa vir a ter, ela vai se tornar influenciada. Em muitos casos, aquela residência Amityville, que se tornou vários filmes norte-americanos, eu não sei se você deve ter ouvido falar. O primeiro caso foi que o jovem matou os pais, a irmã e o irmão mais novo, porque ele escutava vozes. Aquela casa foi construída sobre um local, tá, onde teve o genocídio indígena. Aí alguém pode falar, então são os espíritos dos índios que ainda estão morando no terreno, revoltados e estão querendo fazer vingança. Não, isso aí é roteiro de cinema, tá? Mas pode até sim que pode ter algum espírito de algum índio que ele ainda não, apesar do desencarne, ele vivencia aquele processo porque ele não compreendeu ainda o momento que ele se encontra, e a revolta, a dor, o sofrimento, ele impregna o espaço, que possa influenciar os vivos e também pode atrair os outros desencarnados que se sentem atraídos por aquela energia pesada, densa. E aí vai gerando outros processos, outras tragédias e por aí vai. Você sabe que é interessante essa questão dos filmes desse evento que aconteceu na mansão, na Amityville. Tem, que eu conheça, filmes focados na casa lá de Amityville, tem 2, né, de estadunidenses. Né? Tem um da década de 70 Sim. E tem uma refilmagem agora nos anos 2000. Na verdade, da década... Desculpa, diga, eu tenho todos os filmes, na verdade foi feito nos anos 70, baseado num fato real, e depois foram feitos vários filmes de Amityville, cada um pior que o outro, pior no sentido de roteiro. Tiveram Sim. vários. Eu acho que teve 4 ou 5 filmes de Amityville, depois do primeiro, que foi baseado em fatos reais, os demais era ladeira abaixo, tá? Em termos de roteiro, em termos de história, e é aquele filme trash, né, norte-americano comum dos anos 80, que associava terror com adolescentes, com sexo, então era uma salada muito boba. Mas muito... o que eu comentei especificamente esses 2 filmes porque eles retrataram a questão do cemitério indígena de maneira diferente. Né? O primeiro, dos anos 70, ele retratou o motivo da casa ser mal assombrada, né? Que era um cemitério indígena, meio que culpando os indígenas. Os índios. As vítimas eram os culpados. Isso, exatamente. Ou seja, eram os espíritos indígenas malignos que assombravam aquela região, aquela casa. Já numa refilmagem mais recente, dos anos 2000, que até com o Ryan Reynolds, se não me engano. Isso aí eu lembro, eu vi. Eles mudaram isso. O vilão da história agora é um branco, um sujeito branco, que torturou os índios naquela região. Então, a energia negativa foi da maldade praticada por um colonizador branco que maltratou cruelmente e assassinou os índios. Né? Então, tem essa mudança de só para a gente esclarecer, tudo que eu, você, o Mariano, o Jonathan neste plano, nós seremos da espiritualidade. O que quer dizer isso? Os atos que nós praticamos aqui, é bem provável que iremos praticar a espiritualidade. Se você tem uma predisposição para ser uma pessoa boa, uma pessoa que pratica a caridade, que se esforça para ser um ser humano bom, você vai fazer isso também lá. Se tem pessoas aqui mal intencionadas, que vivem de ilicitudes, atitudes equivocadas, explorando, parasitando a vida de outras pessoas, é quase certo que essa pessoa irá praticar os mesmos atos lá. Então, a crueldade desse indivíduo se perpetuou e ele quer continuar, ele deve ter desencarnado, e ele quer continuar fazendo aquilo. Ele vai fazer isso exatamente no local onde ele conseguiu o máximo de êxito, que era aquele terreno. O filme dos anos 2000, ele é muito mais coerente, muito mais racional, e muito mais politicamente correto, e deixa
e explica com mais claridade, com mais certeza, com mais assertividade o fato em si. Já dos anos 80 segue o padrão ocidental do o homem branco, ele é vítima, e é como assistir na minha infância os seriados que passavam, que tinha um seriado que vocês não devem lembrar, porque vocês não são muito jovens, chamava Rin Tin Tin, que era a história de um forte Apache que tinha um jovem e tinha um cachorro. Gente, em todos os episódios, os índios eram sempre ruins. Mas ninguém levava em consideração que o homem branco estava ocupando e tinha feito um forte dentro das terras indígenas. Mas os índios eram sempre ruins. E na minha infância ninguém questionava isso. Né? Apareceu o índio, eu falei, tomara que morra, porque ele é ruim. Então, os anos 80 também tinha isso. Né? Lembre-se que ainda nos anos 80, os heróis eram sempre brancos, né? Os latinos eram mal intencionados, né? A minoria étnica. Ainda é assim, né? Meio assim, Não, né? hoje estamos vivenciando uma tentativa, até diria, não vou dizer que é tão saudável, mas pelo menos é uma tentativa de equalizar. Nos filmes tem sempre agora uma heroína. Nós encontramos agora uma heroína mulher, nós encontramos agora um herói negro, nós encontramos agora um herói latino, nós encontramos agora um herói trans. Sim, tem Né? essa Isso é legal. tentativa. Sim, É uma tentativa, pelo menos é uma tentativa. Né? sim. Mas é isso. Tá? Gente, vamos passar. Eu só queria. Deixa eu só abrir um adendo. Ele falou de sofrimento, né, dos antepassados ou desse genocídio. Assim, a parapsicologia vai fazer daí terapia da hipnose. Daí vai fazer regressão e vai para vidas passadas. Daí vai explicar os meus antepassados que sofreram genocídio e tal. E aquilo já está me ferindo. Às vezes, eu tenho sofrimento, depressão, né, desejo de morrer, e vai curar a pessoa. Tem que fazer uma terapia, uma terapêutica em volta dessa contextualização toda de vidas passadas, espíritos ou eu e vidas passadas, né, também. Então só daí usa hipnose, usa terapias para curar, para a psicologia ter essas técnicas. Beleza. Vamos passar para, porque o tempo já está corrido. Vamos então para passar para seitas esotéricas e para a psicologia. Pedro. Pronto. Eu vou começar. Eu vou começar propondo uma definições, né, do conceito, né? E aí o Fred e o Mariano podem acrescentar, discordar, né, complementar alguma coisa, né? Eu ia falar de seitas, quando eu citei no encontro passado, vamos falar de seitas. Porque, na verdade, eu vi que a gente não tinha citado duas pessoas que, para mim, são essenciais para a compreensão desse universo mais desconhecido por nós, que a parapsicologia tenta explicar com muita propriedade. Uma era Maria Orsic, que eu não sei se vocês ouviram falar, e a outra era Edgar Cayce. Né? Edgar Cayce é um norte-americano que nasceu no final do século XIX e morreu em 1945. Ele era chamado o Profeta Adormecido. E Edgar Cayce, porque ele entrava em transe, e a partir desse transe, que ele ficava no estado quase de sono, né? No estado de semi, né? E a pessoa ao lado fazia perguntas, direcionava, ele mesmo tomava a liberdade, e ela pronta podia passar horas nesse estado, e ele repetia, e falava fatos que se concretizaram, né? Edgar Cayce, ele conseguiu prever a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, a morte de John Kennedy, né? Em 62, apesar de ter morrido ele em 45. E observe que sobre a vida de Edgar Cayce, ele não era uma seita. De Maria Orsic, sim, ela era referência de uma seita que eu vou citar daqui a pouco. Mas Edgar Cayce, ele era um médium e ele alcançou tanta fama sobre essas atitudes dele, sobre essa conduta, que ao falecer, pessoas transformaram o seu jazigo como um local de peregrinação. Que não, ou seja, não é que isso tenha se tornado uma seita, mas ele mesmo acabou se tornando, ele como outros, né, o seu local, como o jazigo de Allan Kardec em Paris se tornou referência e local de peregrinação de pessoas que vão lá e tentam, de alguma forma, receber algum benefício. Mas agora falar sobre a seita Vril, que eu tinha citado no último encontro, que de certa forma foi criada pela Maria Orsic. Maria Orsic era uma das mulheres ela era croata, o pai dele, a mãe dela era, se não me falha a memória, a mãe dela era croata e o pai era austríaco. Nessa época que ela nasceu, a Áustria já estava fazendo parte do Império Germânico.
E ela era bailarina. Se vocês procurarem uma imagem de Maria Orsic no Google, vocês vão ver o quão bela essa mulher era. Ela era bailarina, em seus 20 e poucos anos, ela, dando aula de balé, ela caiu no chão e entrou em transe. Passou horas desacordada. E quando ela acordou, ela explicou para o pai que tinha entrado em contato com entidades que se diziam ser seres vindo de... Olha só, tá? Nós estamos falando de parapsicologia, mas inevitavelmente eu tenho que falar um pouco que é um assunto que também envolve um pouco de ufologia, porque eram seres que vieram de Aldebaran e explicou alguma coisa sobre a estrutura da humanidade, sobre a evolução do ser humano, sobre como eles estavam querendo ou estavam fazendo interferências. E após esse primeiro contato, ela começou a desenvolver e entrar em momentos em transe, e ela entrava em transe e escrevia. Ela passava horas escrevendo. E às vezes ela escrevia em croata, às vezes escrevia em alemão, porque ela dominava as duas línguas, mas também às vezes ela escrevia numa língua que ela não tinha noção nenhuma do que era. E fazia rabiscos, e fazia croquis de algumas coisas que para ela era o que ela via, ou que lhe era mostrada nesses transes, que se assemelhava muito a discos voadores. E depois foi descoberto que ela, junto de uma amiga que também era médium, que ela conheceu outras pessoas, e junto de 2 alemães, porque ela se mudou da Croácia, né, e foi morar na Alemanha. E nesse período, deixar bem claro que a humanidade, que eu falei no primeiro encontro, final do século XIX, com o surgimento da codificação de Allan Kardec do Espiritismo, o mundo todo ocidental vivenciava um boom de interesse no ocultismo. Tá? Então, isso eu estou falando da década de 20 anos após, 20 e poucos anos após o surgimento desse interesse, ainda tinha em voga várias sociedades secretas na Europa, tá? Voltadas ao ocultismo e à pesquisa paranormal. Esse termo não existia, mas tudo para eles que era oculto, sombrio, sobrenatural, fantástico, e fugia ao lugar comum, merecia assunto. E ela já ficou tão conhecida na Croácia, mas quando ela foi embora para a Alemanha, ela chegou num período interessante, porque estava exatamente ocorrendo a ascensão, a gente estava na República de Weimar, mas perto da ascensão de Adolf Hitler. E numa dessas sessões que ela tinha, ela vislumbrou o nome dele, ela visualizou o nome de Adolf Hitler, e imagine que toda a base que seria o futuro governo nazista alemão eram pessoas interessadas em ocultismo e acharam nela uma referência. Então, 2 pessoas que estavam vinculadas ao partido e eram ocultistas se aproximaram dela e, pelas informações que ela passaram, resolveram criar uma seita chamada Vril. E, no decorrer dos anos, cada vez mais, a seita nasceu numa casa simples, mas Himmler, que era um dos braços direitos de Hitler, era ocultista e tinha interesse, e transformou um castelo que tinha na Alemanha na base dessa seita. Tá? E ela vivenciava esses momentos trazendo informações e mostrando, e as informações que ela sempre traziam ela basicamente vivia em função dessa, era quase o trabalho escravo, porque ela vivenciava 24 horas de informações, e Himmler queria que ela passasse o máximo, ela e outras mulheres que ajudavam a trazer informações que poderiam, porventura, financiar, viabilizar ou beneficiar a guerra. Né? Mas o mais interessante disso, e o que eu estou falando é que quantas variáveis, olha que interessante, que me leva a crer quase que isso aconteceu de forma premeditada. Quantas variáveis levaram para o surgimento de uma doutrina excludente e sectária como o nazista e vinculada a forças sobrenaturais, porque eles procuravam resgatar. O vril, gente, era, como eu falei no encontro passado, o termo sumério para Deus. E o mais interessante é que quando ela foi para a Alemanha e os rabiscos, rascunhos que ela fazia numa língua desconhecida, os nazistas pegaram e levaram para historiadores, eles confirmaram que essa língua era suméria. Então, a Maria Orsic, ela continuou fazendo as suas vidências e seus transes, e aí chegou no momento que a guerra acabou e houve uma debandada geral, obviamente. E o mais interessante é isso, é porque ninguém nunca soube o paradeiro dela. No castelo, onde ficava a base da doutrina Vril, que era resgatar e buscar
buscar essas energias pretéritas que eles acreditavam ser herdeiros. Tanto é que o Partido Nazista patrocinou e gastou milhões de marcos para levar estudiosos ao Tibete, para tentar procurar, de alguma forma, todos os locais, todas as nações de todos os países orientais que tinham uma cultura vinculada, ou espiritualistas, ou vinculadas a energias esotéricas, holísticas, místicas, foram estudados e foram, de alguma forma, visitados por equipes de arqueólogos, historiadores, tá, nazistas, para tentar o resgate. Aqueles filminhos que nós assistimos do Indiana Jones não está muito longe da realidade. Né? Mas o mais interessante é que, depois disso, eles viram que não tinham como dominar isso. A guerra estava acabando, e a Maria Ossic, em 20 de março de 1945, tentaram levá-la, tentaram escondê-la, mas quando chegaram no castelo, ela tinha deixado um recado escrito, dizendo: ninguém está aqui. E ela nunca foi achada. Não se sabe qual o paradeiro desta mulher. Ela literalmente desapareceu na Alemanha. Ela também era procurada pelos aliados. Imagina uma Alemanha quebrada, cercada por russos e norte-americanos, e uma mulher conseguiu desaparecer do nada, tá? Numa Europa totalmente sitiada por outras forças militares, e ela simplesmente não foi achada até hoje. E aí, qual a vinculação porque eu estou falando isso dela e do... Primeiro, para vincular o nosso encontro passado, e segundo, para falar que como essas seitas surgiram num período histórico muito suscetível, tá? Não somente a Avril, como a Thule, e outras seitas que tinham dentro da Alemanha, existiram também seitas que, em outros países, que tinham o mesmo interesse: se vincular a novos planos de existência, a novas tecnologias, a novos conhecimentos e, principalmente, a novas condições mentais de existência. A procura da expansão mental era exatamente uma tentativa de poder melhor compreender o universo que o cercava. E entrar em contato com essas entidades, sejam elas entidades espirituais, entidades externas, entidades ou seres que vivenciavam uma existência análoga à nossa existência material e carnal, era uma procura constante que ainda hoje existe. Tá? Eu não vou me aprofundar muito nisso, senão vai ser a noite toda falando sobre essas seitas e parapsicologia. Muito bom. Mariano, por favor. Então, eu também, no meu livro, até Sociedades Secretas Desconhecidas, eu falei da Avril, falei da Thule também. Uhum. E tem umas coisas a mais. Essas sociedades ainda continuam com grupos menores. Elas né? existem ainda, deixar bem claro Ainda isso. Né? existem, Só que mudou muita coisa. Não tá mais tão... As que eu conheci não tem mais tanto vínculo nazista. Eles Graças têm uma a outra Deus. coisa. Uhum. Eles mudaram. Outra coisa que tem Vril, tinha aeronave, projeto de engenharia alemão, o nome Vril. Então eram naves voadoras com jato, V2, esses foguetes da NASA, tudo vem com o projeto da Vril. O Van Braun, por exemplo, é um cara nazista que foi para a NASA. Então ele continuou na NASA. Os Estados Unidos continuaram o nazismo. Continuaram o campo de concentração secreto. Então esse negócio de colocar só na Alemanha é uma bobagem. Um amigo meu que é historiador falou que o mundo era nazista. Tanto é que o racismo tinha essa perseguição de negros ou outros povos. Isso no mundo inteiro tinha, de judeus também. Antissemitismo na Europa era forte. A Alemanha é mais uma só. Então a Alemanha ficou marcada com isso, claro, que perdeu a guerra. Daí o que perde a guerra vira o vilão, né? Então, claro que não é santa, é vilã também, mas a gente vê que a situação... Só para completar essa toda de arroz, depois você volta, nós vemos a invasão dos alemães em 1951 na França. Gente, a França era o país talvez mais antissemita que existia na Europa. Tá? E os franceses colaboraram de forma intensa com os alemães. Tá? Então colocam muitas vezes a França como um país que teve resistência, que lutou contra a tirania. Não foi bem assim. A história é contada pela ótica dos vencedores. E muita coisa se perde nesse processo. Mas só para terminar uma coisa que eu esqueci de informar, o quão interessante era que Nikola Tesla era croata e a Maria Ossic era croata, e eles eram amigos. E quando Nikola Tesla passou informações de equipamentos, tá, para o governo norte-americano, ele não teve interesse, o governo norte-americano, ele, muito chateado com isso, através da Maria Ossic, levou os projetos dele de naves circulares
movidas por energia magnética, campos eletromagnéticos, para os alemães que compraram a ideia. Tá? E o mais interessante é que ambos, né, eles tinham uma proximidade insuspeita. Ninguém nunca se soube porque que, apesar de serem croatas, eles tinham uma relação muito próxima. Uma médium extremamente poderosa e um homem muito além do seu tempo. Tanto é que quando Nikola Tesla morreu, ele morreu no hotel, passou os últimos 10 anos recluso, ele tinha deixado baús e armários distantes lotados de projetos que ele tinha desenvolvido. E esses projetos nunca foram achados, porque no dia da morte dele, o FBI entrou no hotel, no quarto dele, e passou o rolo e levou todos os projetos. Mas o mais interessante é ver isso. As seitas nasciam... Que momento que momento fértil da humanidade foi o início do século XX, com essas conexões que surgiram, com essas seitas, como o Mariano estava falando, já vou passar a palavra de novo, que aí nós sabemos que ainda hoje elas existem, só que de maneira mais sutil, mais purificada, mais amadurecida, né? Mais equilibrada, vamos dizer assim. Pode falar, Mariano, desculpa. Não, uma pessoa até que você citou de Índia, a Helena Petrovna Blavatsky. Blavatsky foi a origem de quase todo esse esoterismo aí ocidental na época, né? Então ela com o coronel Olcott, né, que era o marido dela, e daí tem aquela questão de mentores, não Mahatmas, aquele povo indiano, né, que seriam os grandes sábios lá do Tibete, né, que isso é atribuído. Muito conhecimento sobre maçonaria, ela tem muita coisa nessas doutrinas secretas, esses livros dela, então, da teosofia, né, Helena Petrovna Blavatsky é a grande influência aí, tanto de alemães quanto desse esoterismo e seitas da época, muitas se dizendo templário, não tinha nada a ver com templários, eles inventam neotemplarismo, é um templarismo mitológico, assim, que surgiu na época também na Alemanha. Os nazistas pegaram a doutrina teosófica e utilizaram em benefício próprio, porque a Blavatsky, ela tinha uma teoria de que nós somos herdeiros de uma raça de povos que eram tecnologicamente e intelectualmente mais amadurecidos, né? E os alemães pegaram essa afirmação dela e alteraram para dizer que essa raça tecnológica, nossos antepassados eram arianos. Ela nunca disse isso, né? E que eles eram os respectivos herdeiros, ou seja, eles pegaram e manipularam, tá, todo o material de pesquisa e toda a pesquisa que a Blavatsky fez a vida toda dela e redirecionou para tentar fundamentar ou legitimar, tá, a hegemonia ariana que eles tanto prezavam e professavam. Né? Os arianos da Blavatsky e os indianos, né? O indiano a gente sabe que ele é pele escura, né? Não tem nada a ver com o ariano alemão, né? Então foi inventado um outro ariano aí na mitologia germânica, no folclore alemão, misturaram tudo e já tiveram uma desculpa para criar esse terceiro Reich, né? Eles forçaram tanto a barra, Mariana, que eles chegaram no Tibete e levaram toda aquela visão eugênica que eles tinham e tentaram fazer a medição das cabeças dos tibetanos, para tentar justificar. Mas aí você falou tudo, os tibetanos eram amorenados, eles tinham um visual muito mais próximo da cultura e da etnia judaica do que da pretensa etnia ariana. Então, como é que a gente pode falar que o Tibete é o berço dos arianos se todo mundo aqui é moreno? Então eles enlouqueceram nesse processo e todo mundo fugiu do Tibete e falou, peraí, vamos voltar para a Europa e vamos criar nossa própria seita, vamos criar nosso próprio misticismo, vamos criar nossa própria visão divina dos fatos e a gente vai adaptar para a nossa realidade. Pronto. Aí, é engraçado que essas seitas, assim como vai cientista alemão para os Estados Unidos, foram seitas para os Estados Unidos também, no 1900. Então tem várias ali que chegam. Então influência de Blavatsky, influência racial, influência reencarnação. Crowley também. Crowley daí na Inglaterra. A própria ordem mística, Rosa Cruz, também, né? Também. As americanas são bem diferentes da Alemanha, que da Alemanha era uma coisa, e daí quando veio nos Estados Unidos, você transformou nessa... Golden Dawn também, Golden Dawn, a Blavatsky que era da Golden Dawn, né? Até... Isso. E o Crowley também, então eles eram dessa organização de magia, né? E praticamente paranormal, né? Então tinha poderes, e tinha treinos mentais, e tinha várias práticas ali de magia, só que modernizado. O Golden Dawn já é tudo coloridinho, tem roupa egípcia, é tudo bonitinho, né? Eles são mais assim, meio teatral. Mas é o que aconteceu, e daí isso chega nos Estados Unidos por outras organizações também, como algumas sociedades maçônicas, Rosa Cruz e outras separadas. Nós temos aqui como é que é o nome aqui no Ceará? Aqui nasceu no Planalto Central, em Brasília,
Vale do Amanhecer. Vale do Amanhecer. Né, que é ele faz uma estética, uma somatização de tudo, e tem todos uns paramentos, e que chega a ser meio teatral, meio cenográfico, a coisa é meio Mas é espiritual, eles também tem invocação, entidade, tem incorporação também de entidades lá, é bem curioso. Só que assim, é a soma de tudo. É uma sombra de letrinha, Vale do Amanhecer é mais colorido. E a estética deles é um negócio assim meio esquisito. Então, eu já fui como... A gente é pesquisador e a gente faz a observação participante, a gente se insere em alguns contextos. Tem um documentário do Kubitschek, ele gostava de Akhenaton e gostava da Rosa Cruz, né? Então diz que tem um misticismo muito forte em Brasília. Né? Ninguém olha Brasília dessa forma, mas é um centro espiritual. A ideia era essa, era como se fosse um centro espiritual do mundo, assim, que nem se fosse um novo Tibete, Nova Índia. Né? Então não era só uma capital, né? Mas tu sabe que de certa forma, o JK ele sabia disso, que o Padre Anchieta, que ajudou a colonização os bandeirantes de São Paulo ele estava dormindo e ele sonhou que a capital do país seria na região centro-oeste, na região central. Então, assim, ele teve um sonho, então para JK esse sonho era premonitório. O Padre Anchieta teve um sonho premonitório e ele usou isso em benefício próprio. Né? Mas aquela região central do Brasil ela é rica, tanto em casos ufológicos, como também como um espaço extremamente energizado e energético para o surgimento de seitas, tá? E de práticas ritualísticas esotéricas, vamos dizer assim. É a nossa Washington do Brasil, né? Washington também é tudo cheio de simbologias lá, maçônica, Illuminati, sei lá o quê. Aqui no Brasil é Brasília. Né? Símbolos maçons que você encontra em Washington, para onde você... Todo lugar, é aqui... A cédula de um dólar, ela, graficamente, ela é toda simbolista, tá? De maçonaria. Ela é toda permeada de símbolos maçons. Né? É, isso aí. Então, eu ia falar de seitas, por exemplo. As seitas nos Estados Unidos é assim, é dentro da universidade. Então, você não tem trote porque você entrou na faculdade, tem trote porque você entrou na fraternidade secreta da universidade. Né? Então, é verdade. Então, é que essa modinha de trote vem de lá. E de onde que veio isso? Os Illuminati era uma fraternidade de faculdade alemã. Né? Então, é o modelo do Illuminati. Aí eles sabem do seu segredo, manipulam a tua vida, controlam a tua vida, que nem tem a Skull e Bonds e outras organizações de fraternidade. Essa é a mais famosa, né? Que fizeram parte vários presidentes, inclusive o Bush pai e o Bush filho, né? Isso, os Bush, caso eles tenham guerra escrito na parede, né? Até tem um documentário, os filmes Sociedade Secreta, dei uma olhada, Sociedade Secreta, que é Skull, né? Muito bom, tem 3 filmes desse. O primeiro é mais conhecido, mas 2, 3. Depois eles começaram a ter mulheres envolvidas nessa organização, que antes era só homens, né? E mostra bem esse poder de jogo, assim, manipulação das pessoas, um negócio meio sujo mesmo, mas... Era uma coisa meio assim de clube seleto, onde as pessoas eram pessoas de poder aquisitivo elevado, e que eles se fechavam entre si, onde eles se beneficiariam e criariam situações para melhorar cada vez mais a condição financeira, e era seleto. No Brasil, a nossa versão dela é a Faculdade de São Paulo, que teve vários escritores famosos, chamava Bucha, né? O Buchenstadt, que é alemã também, uma origem alemã, igual a Illuminati, só que aqui na São Paulo, e daí tem, acho que, Belo Horizonte, uns 3 no Brasil, tem Faculdade de Direito, de Medicina e acho que uma de Engenharia. Aí era o mesmo esquema, tinha essas simbologias da Skull, tinha caveira, tinha controle, eles eram presidente do Brasil, né? Tinha ritos de iniciação, né? Tinha rito de iniciação e tinha poder sobre a polícia. Diz que a polícia chegou uma vez para fechar, tem no livro de história. Aí descobriram que o chefe da polícia era dessa organização. Vamos embora deles, não prenderam o pessoal lá, que estava tudo cheio de roupa, né? Aquela coisa do ritualística. Então é no Brasil, não era nem em Skull, nem na Alemanha. Então nós temos a nossa versão tupiniquim das seitas esotéricas. Né? É só pensar no movimento integralista que nós criamos nos anos 30 e 40, né? Que foi uma versão tupiniquim do fascismo e do nazismo, até o gesto, o braço levantado e o Anauê, né? Os marrons, né? Opa, marrom, tem o Plínio Salgado, tem o exatamente. Reale. Eu tenho livros aí do Plínio Salgado, até é curioso ler esse negócio, porque é o catolicismo misturado com antissemitismo, uma coisa perigoso. É perigoso quando a gente faz uma soma de fundamentalismo religioso associado a uma política de excludência. Mas voltou hoje com esse olavismo, um pouquinho tem de integralismo, só não tem essa simbologia. Né? Não, se você parar para pensar, aí vamos falar de política, inevitavelmente, né, com esse retrocesso que estamos vivendo hoje,
né? De todos os esgotos do país surgiram as viúvas da ditadura, surgiram, né, os neofascistas, surgiram os saudosos, né, do uniforme negro. Então, assim, você vê que a população brasileira ela é uma selva, né? Assim, é complicado. Mas em breve isso acaba. Daqui a pouco o Lula se elege, se lixo sai da presidência. Mas eu não queria falar sobre isso. Eu não queria falar. Vamos continuar no tema, gente. Vamos continuar no tema. Fora Bolsonaro, fora Bolsonaro. Pronto. Eu não queria falar, mas já falei. Agora foi. Fora Bolsonaro. Vai se lascar. Mas depois tu edita e tu tira, viu, Pedro? Viu? Claro que não. Não, fora Bolsonaro de novo. Vai ficar fora Bolsonaro. Tá entendendo? Viagem astral, Pedro Fontinelli, quer introduzir aí a sua viagem? Fale da sua viagem astral, Pedro. Você tinha fumado ou você tinha cheirado antes disso? Na verdade, eu acho que eu não consegui, justamente porque eu não lancei mão desses artifícios psicotrópicos aí. Você fez uma viagem astral, Pedro? É interessante. Tentei muito, não consegui. Você pegou em qual terminal? Foi qual circular? Você foi até o Zé Walter? Como é que Terminal Papicu Umbral. Eu peguei legal. Muito bom. Eu sei que você bateu lá no José Walter, né? Vi muitas entidades encarnadas por lá, inclusive vejo sempre. Né? Tá claro. Mas tudo bem, vamos lá. Explica, conte essa aventura, Pedro, por favor. Você fala... Então, sim, a viagem astral é uma forma, segundo a mitologia, vamos colocar assim dessa forma. Segundo a teoria, vamos colocar assim, porque a viagem astral é uma coisa muito antiga, né? Não é um fenômeno cultural de várias sociedades, né? Que segundo eles, existe uma maneira de você sair do seu corpo, digamos assim, o seu espírito, né? Sai do seu corpo enquanto você está dormindo normalmente e acessar, através desse espírito, outras dimensões, digamos assim, que seria a dimensão astral, que é uma dimensão que está em outro plano, que tem relação com o plano físico, mas que possui características particulares, assim. Eu tentei acessar essas dimensões, assim, não consegui. Fiz até um curso, inclusive, que eu já até comentei com vocês, um curso com nível básico, intermediário e avançado. Fiz um curso em áudio. Doutor Estranho? Foi com o Doutor Estranho que fez? Não, esse aí eu não tinha. Esse aí não, antes do Doutor Estranho, que eu sou da velha guarda. O Doutor Estranho deve ter sido um aluno melhor que eu, que ele deve ter conseguido, eu não consegui. Inclusive, eu fiz todas essas etapas do curso. Eu fiz todas as aulas, menos a última aula, que a última aula era no plano astral. Aí essa eu faltei, que eu não consegui. Foi reprovado? Não foi reprovado, porque o certificado eles davam lá no plano astral. Aí, como eu não consegui, aí eu fiquei sem o certificado. O curso todinho. Mas tem várias técnicas, vamos falar das técnicas. Assim, tem várias técnicas. Uma assim, é uma forma de você, digamos assim, dormir no seu corpo físico e permanecer acordado no seu espírito, digamos assim. E aí você consegue sair do seu corpo e sair por aí, pelo plano astral, viajar. Você consegue viajar pela cidade, segundo essa teoria. E você pode ir para outros planetas, inclusive. E tem uma espécie de cordão, que chama cordão de prata, que é a ligação entre o seu corpo astral e o seu corpo físico, né? E esse cordão de prata ele vai se alongando infinitamente e, segundo a teoria, ele é inquebrável. Então é ele que faz com que você volte para o seu corpo físico. Então o medo que as pessoas têm de não, né? E vai que eu saio e não volto mais, aí você não pode, porque o cordão de prata ele é indestrutível. É que nem o cordão do ônibus, você puxa para voltar e ele para. Não, esse quebra, já aconteceu que ele quebra. Você puxa assim, quebra. Aí o cordão de prata não quebra.
Pedro, tu tá andando E é muito isso. com o Max. Tu tá andando muito com o Max, Pedro. Tem que parar de beber essa cachaça, não rola Não, não. inclusive, eu tenho uma denúncia, né? Se você está achando essa história muito maluca, eu tive contato com isso na UES, num curso que foi uma palestra, né? Só podia ser na UES. Lá no Centro de Humanidades da UES, ocorreu uma palestra lá sobre viagem astral. Eu estive presente nessa palestra e aprendi algumas técnicas, tentei aplicar e não fui muito feliz. Felizmente, né? Vai que eu tivesse sucesso e aí, de repente, eu não voltasse mais, aí ia ficar lá no mundo astral. Né? Ou talvez fosse bom, né? De repente, né? De repente, no mundo astral, eles não elegiam um presidente como o Bolsonaro. Eles iam Fora eleger... Bolsonaro, fora Bolsonaro. Enfim, é isso aí, minhas experiências da viagem astral. Gente, é muita loucura, é muita viagem. Gente. É verdade, tudo que o Pedro falou é verdade, tem razão. Sobre a ótica espírita, falando sério agora, sem brincadeira, tá? O momento em que nós somos espíritos encarnados e o momento que o nosso corpo físico necessita descansar para repor suas energias é o momento que o espírito ele meio que se desvincula um pouco. Então, quando dormimos, não é sempre, mas é o momento que o espírito ele se solta. E ele pode vivenciar outros planos de existência. E há essa conexão constante entre o corpo físico e o espírito que está no plano astral, exatamente através desse fio de prata que ele citou, que é essa expressão mesmo, que se conecta exatamente no nosso chakra próximo ao umbigo. Não é isso, Pedro? Né? E não, fica no umbigo do corpo físico e no umbigo e na nuca, na nuca do corpo astral, segundo o curso que eu fiz. Não sei. Vai que o teu cordão fica no teu umbigo, né? Aí é a opção tua, né? Também, né? Na nuca, no umbigo. Eu tava falando sério até agora. Mas Fred, o teu cordão de prata ficar no teu umbigo não faz muito sentido, porque o teu corpo astral teria que voar de costa. Puta ia ficar o cordão no teu umbigo, tu ia voar com o cordão preto. Ele fica na nuca, ele fica na nuca para você voar para frente. Entendeu? Que pariu, vou te contar. Quem foi que deu esse curso para ti? Saulo Caldeirão, denúncia. Quem quiser reclamar, vai reclamar com ele. Não foi o Quevedo, não, né? Não foi o Quevedo. Não foi o Henrique Cristo também, não, né? O Henrique Cristo também não. Saulo Caldeirão. Tá bom, vamos lá, vamos rebobinar, tudo bem. Vamos esquecer o local de conexão. Existe, agora falando sobre isso, algumas pessoas conseguem lembrar dessas viagens astrais de maneira muito clara. São todas? Não, pouquíssimas, muito poucas. São casos realmente muito esporádicos. E como é que seria possível lembrar disso? Não existe uma técnica específica para isso. Tá? Mas algumas pessoas lembram, como algumas pessoas também conseguem lembrar de suas últimas reencarnações. Por que algumas pessoas conseguem lembrar e outras não? Não sabemos explicar isso. Porque algumas pessoas conseguem lembrar dessas viagens astrais e a maioria, ou quase toda a sua totalidade, não. Também não sabemos explicar. Mas o fato é que essa pessoa pode sim, ela pode ir para outras dimensões, ela pode ir para outros planetas, ela pode ir para outros países. E tem pessoas que conseguem comprovar essas viagens do detalhamento. Tem pessoas que conseguem a capacidade de controlar essas viagens de uma forma que elas conseguem detalhar fatos, situações e que só uma pessoa que estivesse presente poderia explicar. E agora, quanto ao cordão, o fio de prata, que o Pedro falou que ele é inquebrantável, né? Existe uma única situação em que ele se parte. Tá? E é... Na morte. Na morte, né? Não, ele se encerra. Ele deixa de existir, é diferente. Eu estou falando em partir. Só existe uma situação que é extremamente traumática e prejudicial para o espírito. É quando o encarnado se suicida. Ele, de forma premeditada, ele rompe, ele quebra esse fio de prata. E aí é extremamente prejudicial para o espírito que se encontra na espiritualidade, que encerrou de forma abrupta uma existência que não deveria se encerrar naquele momento. Entendeu, Pedro?
E aí depois eu explico. Mas ele acaba morrendo de qualquer forma, né? Sim, mas é uma morte que não deveria ocorrer naquele momento. O fio de prata, o cordão de prata, irá se exaurir, ele vai deixar de existir no momento adequado de uma morte natural, por velhice, ou até mesmo um acidente. Tá? Mas ela, quando o encarnado comete o suicídio, ele comete a maior afronta que um ser vivo comete contra si mesmo. E aí, nesse momento, ele rompe de forma abrupta esse fio, que não poderia ser rompido, porque não era o momento adequado e correto para ser rompido, entendeu, Pedro? Mas entendi. Aí, esse suicida, ele fica habitando, então, o mundo astral como um espírito involuído, digamos assim. Seria não isso? é que ele seja evoluído. Fica no umbral, digamos assim. Ele vai para uma dimensão, sim. Mas veja bem, ele chega no estado. Uma pessoa que comete o suicídio, ele já se encontra no estado mental onde ele se privou. Ele conseguiu se privar até da coisa mais que basicamente ninguém consegue. Por mais estado mental alterado que ele possa vir a ter, ele conseguiu se abstrair do seu próprio instinto de sobrevivência. Ele obliterou o bom senso, ele teve uma privação de sentidos. E ele cometeu uma afronta de um ser vivo que é tirar sua própria vida. Dependendo da forma que ele tirar essa própria vida, ele vai chegar na espiritualidade com as consequências, as mazelas desse ato. E não é uma coisa boa, porque a pessoa chega na condição emocional já totalmente abalada, porque uma pessoa, um suicida, emocionalmente, uma pessoa que não consegue mais discernir o que é certo e o que é errado, ele chega numa condição espiritual extremamente danosa, porque ele chega exatamente nas condições que ele gerou o próprio suicídio. Então, imagine uma pessoa que deu um tiro na cabeça, ele chega no plano espiritual, o seu espírito, ele vai com as mazelas de uma pessoa que teve um tiro na cabeça. Ele mentalmente está abalado, mentalmente ele está prejudicado, ele praticamente causou em si um retardo mental seríssimo, tá? E comprometeu por completo o seu perispírito. Mas aí eu teria que me aprofundar mais, isso iria se estender para explicar. Uma pessoa que se afoga, ela chega no plano espiritual apresentando todas as condições de um afogamento. Ou seja, aquela pele, imagina a pessoa azul, exatamente pela falta de oxigênio, sem conseguir respirar, só que ele está vivo, ele não morre. Só que ele vivencia as dores, a ausência de oxigênio infinitamente. Uma pessoa que se joga nos trilhos de um trem e é despedaçada, ela chega no plano espiritual, tá? Com todo o seu corpo em pedaços, com todo o seu perispírito fragmentado. Pode falar. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para o Mariano a respeito da viagem astral e da parapsicologia. Mariano, como é que a parapsicologia ela entende a viagem astral? E aí também você falou antes sobre regressão, né? Parapsicologia, ela acredita em reencarnação ou não? Isso também é outra pergunta. Algumas escolas sim, né? Para ter vida passada tem que ter reencarnação, vai ser explicado de uma forma, né? Agora, se é igual ao espírita, já não sei. Aí depende da escola da parapsicologia, claro, tem várias escolas, né? Outra coisa assim, a projeção de consciência, bilocação de consciência. A minha consciência está em outro lugar, não é que esse termo astral, na verdade, seria uma projeção psíquica, né? Mental. Né? Esse negócio astral seria astrologia. Planetas, né? Segundo a teoria lá do Saulo Caldeirão, existe o plano físico, é o primeiro plano, é o mais concreto, digamos assim, né? Aí tem um plano mais sutil, que seria o plano astral. Aí teria você acessaria com o seu corpo astral. Teria um terceiro plano, ainda mais sutil que o plano astral, que seria o plano mental. Que aí você só chegaria naquele plano também numa forma mental, e aí você não teria... O corpo astral, ele tem coisas que lembram o corpo físico. Já o plano mental, não. Você é só uma mente, você é só um pensamento, não tem nenhuma forma. Assim, isso segundo... E aí teria um outro cordão, teria uma outra ligação,
que existiria entre o corpo astral e esse corpo mental. Mas só chega lá os espíritos, né, as pessoas altamente evoluídas. Aí seriam só os mentores, aí seriam entidades assim muito evoluídas espiritualmente que acessariam essa dimensão mais sutil de todas, né, que seria a mental. Isso segundo a teoria do Saulo Caldeirão, que eu aprendi no curso. É meio que um budismo esotérico, né? Lá também tem Kamaloká, por exemplo, que é o mundo das paixões, né? Que é um astral inferior, daí tem outros astrais, tem a Blavatsky que falava até céu inferior e céu superior. E o céu inferior a gente vive um paraíso das nossas alegrias, família. E daí o céu superior já seria o céu religioso. Ó. Então tem classificações de vários grupos, assim. Os gnósticos têm 7 veículos astrais, então tem mental, tem outra superior, que seria Atma e Budi, né? Eles têm uma terminologia própria lá do Oriente que vai dizer quem são esses superiores libertos, que não precisam mais reencarnar, na verdade, isso que você falou. Então são pessoas que são tão evoluídas que já têm uma missão que eles ficam meio de fora, né? Ficam meio controlando, ajudando. Acho que até seriam os mentores, né? São os mentores, então são os Mahatmas lá dessas culturas, então são linguagens diferentes. Bodhisattvas para o budismo, né? São aqueles espíritos mais iluminados e mais evoluídos. Quando eles entra mais numa espiritualidade. Agora, na parapsicologia, não. Seria a tua consciência que você projeta, vai para outro lugar. Né? Então, você consegue conhecer outro lugar pela tua mente, o poder mental que projeta, psigama, né? Então, não seria nada do além, nem vivo, nem morto, seria você mental mesmo, projetando tua consciência em outra pessoa, num outro tempo, né? Porque, assim, ó, a projeção astral não é, ou psíquica, não é só sair fora do corpo, é sair fora também do tempo e do espaço, muitas vezes. Então, você pode voltar para o futuro, para o passado, você pode viajar para outros lugares, ó. Então, esse poder mental, ou o paranormal, não tem limite, nem mais temporal, nem corporal, né? Então, o paranormal é muito isso, ele sai fora, por isso que ele daí vai acabar sendo difícil de explicar, é um fenômeno muito raro, é um fenômeno que não pode previsões, por exemplo, de futuro, às vezes ele está projetado no futuro, não é só que ele vê o futuro, ele está lá, né? Ele está sentindo, às vezes, uma guerra no futuro, está sentindo, sei lá, um clima, uma catástrofe, né? Então, muita coisa assim que a gente não sabe como esse paranormal vivencia essas experiências, né? Então, é muito complexo. Eu acho que pode ser de vários fatores, pode ser mental, mas é bilocação de consciência, seria uma terminologia mais técnica. Né? Então, não assim, eu vou projetar. É que projeção astral é uma terminologia antiga, astral também, acho que eles falam as Rosacruzes, ou movimentos esotéricos do passado que chamavam isso porque tinha muita astrologia. A astrologia era muito forte nos estudos, e era uma forma deles explicarem essa dinâmica. Tanto é que tem um termo chamado luz astral, né? Que seria uma energia que a gente tem aí divina, e a gente vai trabalhando também. Então, tem várias terminologias que você é astral no meio que dá uma confusão. Eu preferia psíquica, a projeção psíquica. Então, tua mente projeta num outro lugar, num outro tempo, ou numa outra pessoa, ou no futuro, ou prevendo coisas, né? Ou num mundo paralelo, que você falou, mas é um mundo diferente, ou né, fora. Pode ser, né? Um mundo mental aí, né? Não sei se isso seria espiritual mesmo, talvez não. Nós temos aí algumas referências da cultura pop, cinema, etc. Nós temos na Marvel, por exemplo, o Doutor Estranho, foi falado aí pelo Fred, onde o filme dele, ele faz, então, essa projeção, essa viagem astral, né? Inclusive, universos, e tem luta com um cara no hospital, com a sua projeção astral. Nós temos na DC o John Constantine, que ele também faz esse tipo, ele utiliza esse recurso. Não, John. Como? Qual? Fala dos quadrinhos ou do filme? Os quadrinhos. John Constantine ele utiliza bastante também. Aí nós temos... Qual? O quê? Qual quadrinho? Não, eu li alguma coisa do Hellblazer. Eu li alguma coisa do Hellblazer. Mas não me recordo em nenhum momento que ele acesse o plano astral. Ele vai para o inferno, por exemplo. Mas... Não, ele também utiliza, Pedro, em alguns momentos, Aí nós falamos antes da gravação e citamos até o Insidious, a franquia, onde Insidious eles ampliam no roteiro a projeção astral como sendo um dom de uma família, né, que é hereditário, e o filho que tem esse dom, ele acaba passando para planos espirituais e acaba atraindo, por ele viajar tanto, ele acaba atraindo espíritos malignos, demônios, etc.
No filme é uma bruxa. É um espírito de uma bruxa. É o espírito. Aí depende, cada filme tem um, não? Num que eu digo. Isso. Aí vai espíritos malignos. Aliás, não é nem no 1. Tem essa bruxa, mas o espírito que atrai o menino é uma entidade de um. Parece o Darth Maul do Star Wars. Isso. Parece uma cara vermelha, com as garras assim. Isso. Temos esses daí. E nós falamos em algum lugar do passado, um filme da década de 80 com Christopher Reeve, em que por meio do sono ele voltava no tempo para uma vida passada, encontrava uma pessoa, uma mulher que já estava morta há algumas décadas e ele se apaixonava e vivia um romance com ela. Aí não tem nada de terror, né? O negócio era um romance mesmo. Como é que a parapsicologia ela vê esse tipo de referencial? É possível, com esse tipo de projeção psíquica, ter esse contato com espíritos malignos e talvez vivenciar romances, por exemplo, algum tipo de experiência assim? Deixa eu só comentar essa questão da viagem no tempo. Que isso na parapsicologia ele é estudado num fenômeno chamado retrocognição. Ele é o contrário da pré-cognição. A pré-cognição, você prevê o futuro. Né? Isso. Na retrocognição, você, de alguma forma, acessa um acontecimento do passado. Mas aí viver a experiência no passado. No passado, exatamente. Você, de alguma forma, acessa uma dimensão, aí tem fenda temporal, buraco de minhoca, sei lá. E aí você vai, de alguma forma, para esse momento no passado. Tem uma história, um caso, digamos assim, muito famoso, que é um exemplo de retrocognição, que são duas moças que estavam visitando o Palácio de Versalhes. Isso nos períodos, agora, década de 80, não me recordo exatamente a data, mas período contemporâneo. E ela, de alguma forma, segundo o relato delas, acessaram, foram transportados no tempo e encontraram pessoas da época da Maria Antonieta, circulando lá pelo aquele local. É como se elas tivessem mudado de tempo, de linha temporal. Eles estavam no presente, aí foram para a linha logo antes da Revolução Francesa. E aí viram, inclusive, construções que tinham no Palácio de Versalhes só na época da Revolução Francesa, que tinham já mudado, né? E elas viram essas, por exemplo, uma ponte. A gente passou por uma ponte, só que quando elas voltaram, a ponte não estava mais lá, porque a ponte, com o passar dos séculos, né, ela foi tirada, né? Então tem esse fenômeno, a retrocognição. Você, de alguma forma, acessa uma realidade de um tempo histórico passado que não é o seu. É isso. Certo. Tem mais uma, tem a simulcognição ainda, que é ao mesmo tempo, as mulheres na guerra, quando tinham soldados na Europa, né, elas conseguiam saber que o soldado morreu, que era o marido dela, na mesma hora, morria no mesmo momento, só que dela recebia a carta, a notícia depois que o marido tinha morrido na guerra. Então era simulcognição, ao mesmo tempo ela tinha a previsão ali, né, só por telepatia, provavelmente, algum contato muito íntimo que ela tem com o marido, e aquilo mentalmente, pelo subconsciente, ela saberia o que acontece. Eu não sei se isso aí seria bem espiritual, talvez seja assim, ó, meu subconsciente sabe tudo que o meu subconsciente do meu pai sabe, e o do meu pai sabe do meu avô, talvez 500 anos antes, tem uma explicação assim, então toda essa informação do passado vai vir junto, né? Então eu vou saber o que meu tataravô fazia lá, carroça, guerra, ou sei lá o que tinha na época, né? E devo estar pela memória subconsciente, eu trago essa informação e relembro ela, então não precisa ser uma viagem também no tempo, pode ser essa informação no subconsciente nosso, que saberia tudo ali da família e dos antepassados. Esse conceito tem alguma relação com o inconsciente coletivo do Jung? Pode ter, né? Mas acho que pode ser mais da família, mais pessoas que nós temos contato também mais próximo, né? Se pegar o conceito coletivo então, geral. Uma espécie de memória hereditária. Seria uma memória ainda no DNA. Mas o subconsciente ia lendo, um vai lendo do outro por telepatia e vai trazendo informação. Pela vivência de anos com essa pessoa. Passaria, então. E acho que tem um autor, não sei se é Quevedo, que fala que é 500 anos, é bastante, tinha um tempo até assim para trás. Então,
500 anos dá para pegar muitas gerações, né? Então a gente pode lembrar aí de tataravô, trisavô, sei lá o que é para lá, né? E trazer essa informação do passado, retrocognição. Então é bem possível, é uma explicação mais racional para esse fenômeno. Né? Claro que o espiritual tá, é muito interessante explicar, mas por que não, né? A gente trazer informação de genética, da mente. Eu leio a mente do meu pai do avô, meu pai do tataravô, e chega a informação para nós. Pronto, né? E sobre a pergunta que eu te fiz, lá uma referência do Insidious, se a minha projeção psíquica poderia, então, entrar em contato com algum tipo de entidade maligna? Daí é mais na magia, né? Na magia, sim, daí tem esses contatos. Só que não é só de morto. A magia ela pode criar entidades artificiais, né? Que eles chamam de servidores. Tem até livros ó, que eles falam Magic Chaos, né? Então você cria desse ser artificial que para os cabalistas judeus seria um anjo criado. Nós podemos criar anjo, né? Então a gente cria um ser que faz a tarefa para nós. Isso acontece muito em orações. Você cria um serzinho lá, um anjo, né, um ser artificial, ele vai fazer a tua tarefa e ele volta. Né? Então não é sempre o espírito de morto ou a nossa mente. Pode na magia já seria um ser mesmo. Um anjo criado. Um anjo criado, artificial. Você citou aí a cultura judaica, me veio à mente um ente criado, Golem. O Golem também, o Golem. É um Golem. É um Golem. Me lembro do Golem. Não precisa ser bonequinho, não. Pode ser um artificial. Tem uns homúnculos, né? Enquanto que aqui no folclore brasileiro tem o demônio da garrafa. Seria uma coisa parecida. Mas isso é meio alquímico, né? Tinha essa... O homúnculo é alquimia, um ser criado artificial. Um ovo, e aí colocava esperma de cavalo dentro do ovo. Isso aí é receitas de povão, né? Mas era alquimia, era isso, né? É povão mesmo. Para criar o homúnculo. Não, peraí. Um homúnculo pequeno. Só fazer uma pequena reparação, Pedro. Não é que a alquimia seja povão. A alquimia, ela está inserida dentro do conceito hermético. Algumas pessoas erroneamente confundem o hermetismo com a alquimia, não tem nada a ver. Sim, mas a alquimia que eu digo é da experimentação. Sim. Antes da química existir como metodologia, né? A alquimia surgiu de forma empírica. Era atividade feita de forma prática. Mas, ainda assim, havia, sim, os escritos, manuscritos, e haviam receitas, indicações para se chegar a um objetivo, né? Para se chegar a um resultado. Então, de certa forma, era um processo científico, lógico, isento da nossa estrutura positivista, academicista, que a gente não utiliza, que naquela época não se utilizava. Mas não é que pode dizer que seja povão. Mas existe, sim. O que você pode falar de povão não é alquimia. Você vai falar de crendices ou de práticas que foram herdadas, tá? Por exemplo, nós temos práticas medicinais caseiras que nos foram herdadas através dos negros escravos, que nos foram herdadas através dos silvícolas, dos índios. A nossa mestiçagem também não foi somente étnica nem genética, não. A nossa mestiçagem passa pela cultura, né? Então, a gente é a somatização de muitas culturas, e isso nós trouxemos o uso de plantas medicinais, o uso de chás, né? Então tudo isso, e sob uma certa ótica, não deixa de ser também um certo processo alquímico, né? Não deixa de ser. Mas assim, eu não sei, eu não gostei muito de você falar do povo, não é. Não, porque assim... O que ele citou, o que o amigo citou foi... Grimórios, foi livro de receita da popular de feitiçaria, isso aí. Não, mas porque é o seguinte, também é uma diferença, tem um certo preconceito, eu identifico um cheiro assim, de preconceito social, sociocultural aí, né? Se o experimento é feito por um europeu ali na Idade Média, um Paracelso, o mesmo experimento, né? Pega um ovo, coloca... Esse experimento é real, não estou inventando, não. Pega o ovo e coloca um esperma de cavalo para tentar gerar vida, né? Que era gerar vida artificialmente. Era uns muitos experimentos que foram feitos pelos alquimistas ali no iniciozinho, né, da química, né, junto com tentar encontrar a forma, o elixir da longa vida, né, a pedra filosofal, né? Então, esse era um dos experimentos. Se esse experimento é feito naquele contexto, aí não, é alquimia, e aí é a origem
química. Se é feito aqui no Brasil, não, aí é uma simpatia qualquer. Aí já diminui, entendeu? Já tem um ranço assim. Da minha parte, O mesmo experimento. Aí se ele é feito na Europa, aí é o início da química. Se ele é feito no Brasil, não, é uma simpatia. É que tem uma diferença você criar mentalmente por um ritual e você usar sêmen e sangue, né? Ou sacrifício animal. Eu acho que seria só formas diferentes de usar a mesma coisa. Mas eu não usaria, por exemplo, sangue, ou eu usaria mental. Mas então, técnica diferente, eu acho. Mas esse experimento é usando coisas materiais mesmo, da química. Não é mental, não. Você pega o ovo lá e coloca. Foi a mesma coisa que eu falei do Pitágoras. Pitágoras não tinha sacrifício de animais. Ele trocou por uma vaca, um bolo de vaca, e teve o mesmo resultado dentro do ritual. Antigamente os judeus sacrificavam animais. Hoje a oração substituiu o sacrifício. Está no Talmud, está nos textos judaicos atuais de Cabala. Então foi uma evolução do culto. Na verdade é a mesma coisa, né? Só evoluiu. Não é nesse sentido. Não é que é o povão ou eu sou superiores. Né? Na verdade é só o culto mudou e a magia. As práticas mudaram. Gente, vamos então caminhar, né? Já saímos de viagem astral, já estamos distantes aí. Vamos para as nossas considerações finais, já quase 2 horas aqui de gravação. Pedro Fontinelli, por favor, comece com as suas considerações finais. Bom, eu só queria deixar a minha gratidão por essa conversa excelente, né? Como sempre, mais um papo super instrutivo, muito interessantíssimo, né, com os nossos consultores, nossos especialistas, né, sobre esses temas tão controversos e ao mesmo tempo tão curiosos, tão interessantes, né, que é mexendo ali com a parapsicologia e as suas relações com seitas esotéricas e a viagem astral e o hermetismo, né? Como sempre, uma conversa bastante interessante. Eu espero que outras tantas venham, né, futuramente, brevemente. É isso. Beleza, obrigado, Pedro. E a gente espera, com certeza, que você termine o seu curso de viagem astral para poder ministrar para a gente, viu, em breve. Terminei já. Não, você disse que não pegou o seu certificado lá no plano astral? Então você deseja que eu consiga finalmente ir, tá certo. E nos passe, ministre uma aula para a gente, viu? O Fred tentou me iniciar no mundo das drogas, aí para eu conseguir ir, através de psicotrópico. Aí eu falei, mas é só na base da droguinha. Foi uma tentativa infrutífera, porque o único resultado que eu consegui foi deixar ele dependente químico, porque a viagem mesmo não rolou. Até hoje ele é viciado, ele não faz mais. Ele só usa droga. Já estou no Manassés, viu? Bom, agora sim, já vai dar certo. Vamos ver. Mariano, por favor. O problema é que para ele ensinar o curso para nós, ele vai ter que mostrar o certificado no astral para nós também, então vai ser difícil essa comunicação. Vai ser difícil. Eu ia deixar um livrinho de magia, um livro fininho para vocês lerem, assim, uns 2.000 páginas. Né? 3 livros de filosofia oculta da Agripa. Não, mas tem muita literatura, pessoal. Na verdade, são ciências antigas. Eu não vejo assim magia, né? Claro, para a psicologia explica a forma diferente as coisas. E para a psicologia tem muito treino. Então não é só seitas. Você pode pegar um livro de parapsicologia e treino para exercitar a telepatia, treino para exercitar a previsões, treino para olhar a bola de cristal, né? Então tem várias coisas aí que podem ser praticadas e pode dar resultado. Não sei, a pessoa pode desenvolver esse poder paranormal dela também, então não é parado, sabe? Nos programas passados a gente não falou muito assim, mas pode ser treinado também, por que não? Né? Então, mas eu agradeço vocês aí pelo programa, estou muito feliz de participar, né? E a gente podia, hoje foi um tempo que a gente tá aí, né? A gente estava uns 15 minutos antes e tudo, mas foi muito bom conversar, aprender com o Fred, aprender com o Jonas, aprender com o Pedro e aprender com você, Mariano, pelo amor de Deus, cara. Muito legal, sabe? Trocar essas informações e se divertir também, porque é meio descontraído, né? Não é uma coisa muito parada aqui. Não é aquele academismo chato, né? Que eu gosto de academismo, eu acho meio chatinho. Né? A gente tá acostumado, assim, universidade, cursos. Eu prefiro aqui, gosto mais de conversar assim. Com culturas, obrigado, né? Filme, super-herói e tudo mais. Valeu! Boa noite. E aí, Fred Macedo, suas considerações? Gente, é sempre bom estar com vocês, né? Sempre bom, como o Mariano falou, é verdade. A gente fala de coisas sérias de maneira leve, né? A gente fala de assuntos que talvez alguns levariam de maneira polêmica, a gente leva e brinca com isso. É importante que a gente leve os debates, a conversa, a própria vida em si de maneira mais leve, né?
para mostrar que a gente pode falar de assuntos que nunca irão se exaurir, não serão conclusivos, e a gente nunca vai realmente chegar a uma definição, mas que a gente também pode ter essa leveza, não ter a pretensão de sermos referências, autoridades. Nós estamos falando de coisas que não são interessantes. Por quê? Porque o ser humano, ele busca incessantemente, tá, entender o seu papel no universo. E para isso passa pela parapsicologia, passa por compreensão de povos pretéritos, culturas passadas, né, práticas que podem ser obsoletas agora, mas durante um certo período foram referências de conduta para algumas nações, para povos, para coletividades, enfim. Nós estamos aqui com esse propósito de trazer essa conversa que foi, mais uma vez, maravilhosa, né? Sempre permeada com essa espontaneidade que nos é característica, mas eu só tenho que agradecer, né? O grupo, agradecer sempre. Tenho um privilégio de ter conhecido o Mariano através desses podcasts que nós fizemos. Espero que... Não sei se esse vai ser o último, Jonathan. Esse será o último? Não, vamos ter mais uns, né? Não é, Pedro? Faltaria o Parapsicologia na cultura pop. Pronto. Perfeito. Né? Então, pronto. Eu acho que isso aí vai ser mais divertido ainda. Eu acredito que vai ser também. Meus caros, uma boa noite. Muito obrigado por mais esse privilégio de estar aqui com vocês. Muito obrigado a todos. E eu espero que vocês que vão nos assistir no futuro, né, gostem da forma como eu também estou gostando. Viu? Boa noite, pessoal. Até mais, gente. Obrigado pela presença. Obrigado para você que está nos ouvindo. Nos siga nas redes sociais, no Instagram com @agoracast, no Facebook com a página AgoraCast Podcast e no Twitter com @agoracei. Até o nosso próximo encontro sobre parapsicologia e cultura pop. Boa noite. Boa noite, pessoal. Abraço. Valeu, boa noite. Boa noite, pessoal. Valeu, até mais.